Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é a psicóloga e escritora Anaída Mico, que dispensa apresentações. Tudo bom, minha querida? Bem, que prazer estar com vocês de novo, Ana, aqui em São Paulo. A gente disse que vinha. Pois é. Né? E a gente está cumprindo a promessa, mas a gente que está honrado de estar aqui com você, Anaí. Imagina, eu que estou. Tudo bom, meu querido? Boa noite, Anaí. Noite, Alex. Prazer, mais uma vez estar com você. Prazer enorme. E eu tenho certeza que essa noite vai ser linda. Com certeza. Também acho. Antes de começar, eu queria dar 2 recadinhos para vocês. Primeiro, agradecer ao Estúdios Flow, que está recebendo a gente nessa semana do Pod People aqui em São Paulo. Muito, muito obrigada. Eles têm disponibilizado tudo aqui para gente. O estúdio, o pessoal de câmera, além de ter uma equipe super competente e simpática. E outra coisa que a gente hoje vai fazer o sorteio de 5 livros Mentes que Amam Demais. Tá? Como é que vai ser esse sorteio? Vocês vão mandando perguntas e a gente vai responder. Vai ter uma hora que a gente para e começa a responder as perguntas. A Michelle está recebendo ali as perguntas. E aí as 5 perguntas mais interessantes vão ganhar um livro. Tá? Qual é o critério? Toda vez que ela lê uma pergunta, a gente vai botar assim, essa aqui é interessante. No final, o que coincidir com nós 3 vão ser as 5 perguntas que vão levar, cada uma, um livro Mentes que Amam Demais, autografado. Nossa, tá bom? Sensacional. Então, agora vamos começar. Vamos lá, Naí. Eu acho que tem uma coisa que o ser humano nunca precisou tanto, que é se relacionar. Define pra gente o que é relacionamento saudável, para depois a gente entender o que é o relacionamento não saudável. Relacionamento saudável é aquele que suscita o que você tem de melhor. Né? Porque a gente fica muito preocupada com o que eu sinto por aquela pessoa. E a gente, às vezes, esquece de levar em consideração o que a outra pessoa faz eu sentir. Né? Como é que eu me sinto com aquela criatura? Eu me sinto tranquila, segura, né? Acolhida, respeitada. Então, o que aquela pessoa me faz sentir? Não só em relação a ela, mas em relação a mim mesma. Então, o relacionamento saudável é aquele que não dói, que não, você não precisa fazer força, a coisa flui. E não quer dizer ausência de conflitos, mas quer dizer que você tem uma boa vontade, você tem um olhar mais humano sobre aquele conflito que vocês estão passando e a vontade de resolver. Isso é um relacionamento saudável, funcional. Você está falando uma coisa tão bacana que é mais ou menos uma definição que, pelo menos para mim, de amor. Amor é aquilo que desperta em mim o que tem de melhor, né? E esse meu melhor vaza no outro. Isso. E a gente troca. Isso. Amor verdadeiro, né? Sim. E o amor é uma coisa meio que nem um pijama velhinho que a gente põe, é gostoso, uma pantufinha, é mais ou menos isso? É aquela rotina que é gostosa, que você não precisa ficar provando nada o tempo todo. Agora, é claro que tem pilares de um bom relacionamento, né? Então, é a confiança, né? É o respeito. Isso em qualquer relação humana. Não precisa nem ser amorosa, mas em qualquer relacionamento. Se você não respeitar, se você não confiar naquela pessoa, se você não souber que você pode contar com ela para o que der e vier, né? Se você não tiver cumplicidade, o relacionamento é complicado, né? E aí você vai renovando a admiração que você tem pela pessoa, você vai vivendo, você apaixona um pouquinho, você, né? Tem 1000 fases em qualquer relacionamento. Agora, as pessoas falam, hoje relacionamento não dura mais, mas dura sim. Depende do que você se propõe, o que você quer ter na tua vida. Eu acho que essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. É possível um relacionamento saudável com valores muito diferentes entre duas pessoas, por exemplo? Eu acho que gostos, até alguns podem ser diferentes, mas as pessoas falam que são as diferenças que atraem, né? Mas eu acho que ao contrário. Talvez para um bom sexo eventual. Pode ser, né? Mas se você não tiver afinidades, né? Se eu gosto do dia e o outro gosta da noite, se eu gosto do claro, sabe? Se você não tiver planos em comum, ideais, sonhos até, claro, cada um pode ter o seu, mas tem que combinar,
né? E principalmente se você não tiver valores parecidos, eu não consigo estar com alguém que pense radicalmente contra Mas mim, você não acha ao que contrário de ceder mim. também? Eu acho que eu acho que ninguém tem que ser igual a ninguém. Mas eu acredito que eu posso ceder, eu posso não comer comida japonesa e querer te acompanhar, porque eu sei que você gosta muito. Sim, mas Isso para mim é amor. né? Mas aí... Isso é respeito, é Exatamente, cumplicidade. claro. Agora, não é toda semana que eu vou comer japonês com você. Mas eu vou estar ali te acompanhando, né? Eu acho que amor é isso, é cumplicidade. Eu não preciso ser igual a você o tempo todo. É generosidade, né? Se você não for generoso no convívio, dificilmente você vai conseguir. Né? De olhar para a pessoa e falar, poxa, ela não está legal, então eu vou tentar amenizar. Eu não estou bem, eu quero ser olhada, vista, ouvida. Não é? Quando a relação é boa, a coisa flui. Está falando uma coisa tão interessante, você falou de ceder, né? Eu acho que a gente cede até a hora que a gente não deixa de ser Não a gente. se violenta. Exato. Porque, assim, eu acho que amor tem que ter uma dose muito grande de admiração. Eu não consigo amar o que eu não admiro. E não é admiração material, é admiração por uma educação, por um gesto de generosidade. E eu acho que quando é amor, primeiro eu consigo ter esse olhar para o outro de admiração, mas eu também consigo que o outro me veja, porque eu vejo muito relacionamento que tem um que cede muito e o outro só recebe. Eu acho que aí é mas aquela não coisa da via de mão percebe dupla. a necessidade A que o via outro de mão tem dupla pra é receber. importante. Quando a gente fala, eu vou com você ao japonês, eu estou cedendo para você. Mas eu gostaria que você fosse também assistir meu Fluminense. Sim, mas se percebe que se você começar a ceder o tempo todo, o outro se acostuma aí se rápido. acostuma. Exatamente. É aquela coisa do moldar. Exatamente. Mas aí A partir você do tem momento que, que saber... você abriu, você precisa estar acompanhando, porque se bobear, aquilo ali vira um costume. Exatamente. E tem que ser... Então, um relacionamento funcional é o que tem a mão dupla. Exatamente. Tá, vamos fazer acordos. Então, Exatamente. hoje eu te agrado, amanhã você faz uma Isso. coisa legal que eu goste. Não precisa ser gêmeo, gostar de tudo igual. Tudo fazer igual. Né? Eu acho até que não tem que ser gêmeos. Sim. Eu acho que tem que fazer o que ele quer, Claro. em alguns momentos, e que não me agrada, e ok, tá certo. E eu também tenho que ter Porque o meu tem momento. tem três elementos em qualquer relação. Tem o eu, tem o você e tem o nós. Exatamente. Então, eu tenho que ter as minhas coisas, a minha individualidade, os meus Meus gostos, momentos- os meus momentos sozinha, com amigos. Eu acho que os encapontamentos que vêm acontecendo, e sempre aconteceu na história, no relacionamento, eu acho que quando você começa a abrir mão de tudo que é seu. E aí é o que acontece, que aparece sempre nos nossos consultórios. É que você perde a deve acontecer identidade. também com você. Sim. E aí eu saí, acabou meu relacionamento, eu estou fora do meu ciclo social, porque você vai deixando de ser você. E o interessante é que se você me conheceu desse jeito que eu sou, gostando de A, de B e C. E eu acho que o que vai fazendo é eu mudar tudo, e aí você vai perder esse encantamento. Porque Exatamente. o que me encanta é você hoje, do jeito que você é. E a gente vai mudando para que essa relação fique para sempre, ou pelo tempo que durar. Eu acho que o amor é verdadeiro e dura enquanto existe. E se acabar também, vamos ser amigos e respeitar e tocar a vida e ser Não que maduro. seja eterno enquanto dure, Exatamente. né? Ser Mas eterno, com Vinícius muito de Moraes. respeito. Isso é perfeito. Exatamente. Isso acontece. Às vezes muda o formato e vira uma amizade maravilhosa, que também é amor. Né? Eu acho E que não tem uma bela problema nenhum amizade. nisso. Não. Agora, o que você diria que nesse tempo que a gente vive de rede social, de exposição, de relacionamentos collab que a gente vê, né? O que está dificultando tanto as pessoas terem um relacionamento que seja de verdade? Primeiro é a predisposição a isso. Porque hoje em dia eu acho que estamos todos em prateleiras. Sabe, tem parece que se desenvolveu uma ideia de que daqui 5 minutos você vai encontrar alguém melhor. Perfeito. Né? Então, as pessoas não se entregam em relação a nenhuma. Não se entregam e não conhecem o outro a fundo, porque tem sempre a perspectiva da mulher mais bonita, mais gostosa, do cara com mais grana, mais gostoso, mais não sei o quê, mais isso.
Então, ninguém tá aprofundando as relações. A próxima festa vai ser melhor, né? Uhum. Eu vejo muito isso, eu tenho muito essa queixa das mulheres em todos os lugares, não é só Brasil, sabe? De todas as classes sociais, de tudo que você imagina. Não consigo me relacionar. O cara, uma semana está falando que está tudo bem, com 15 dias ele me ama, com 17 dias ele desapareceu. E aí já está com outra pessoa? Já está com outra. Ou com outras, né? Os aplicativos de relacionamento, você acha que trouxeram esse movimento, essa oferta tão grande de possibilidades que as pessoas estão se perdendo nisso? Sim. E isso se perpetuou na pandemia, né? Aí aumentou e se solidificou muito mais, né? Porque tem coisas boas no aplicativo de relacionamento, né? Você tem a possibilidade de encontrar pessoas que você não encontraria andando na rua, né? A gente não sai tanto, não se expõe tanto. Então, você está na segurança da tua casa, você está tranquila, você conhece. Mas aí elas falam para mim, mas ele está falando comigo, está falando com 10. Eu falei, tu também. Será? Claro. Porque, assim, eu mulher, acho que... a mesma coisa. Agora, quando ela acha alguém que ela se interessa... Em geral, aí, a mulher... em geral, muda de figura. E não sei, eu acho que essa questão do aplicativo, não sou contra, mas eu acho que abriu uma coisa, o ser humano não lida com excesso. Com muito excesso, com muita oferta. É aquela coisa, se você tiver muita oferta de doce, você vai cair de boca nos doces. Eu sempre digo, eu não levo para casa o que me traz tentação. Deixo fora. Entendeu? Claro, porque assim, não adianta. Porque a pessoa fala assim, vou deixar um docinho lá em casa porque eu posso levantar de madrugada. Meu amor, vai deixar o docinho, vai levantar de madrugada para pegar. Se tem, a gente e se não levantar resiste. não tiver, você vai voltar doente. Exatamente. Nem acordo. Não tem esse problema. Então, eu acho que esse tipo de oferta de mercado, de aplicativos, tornou as pessoas muito mais nesse aspecto. Essa aqui tá legal. Não, mas olha, entrou uma aqui que gosta de mais uma coisa. Mas, Ana, as coisas eram mais delimitadas. Até não tanto tempo atrás, você casava, era meio que para a vida toda. Sim. Hoje, a quantidade de pessoas sozinhas, separadas, pós-divórcio, E aí o cara não quer, ele acabou de sair de um casamento, está com filhos pequenos, ele não quer entrar em outro relacionamento imediatamente. A mulher saiu de um relacionamento, ela também pode estar com essa ideia, ou não, quer já ter alguém, gosta da vida, né, com alguém fixo. Quer ter uma companhia. É muita oferta, é muita oferta. É muita oferta, é isso que eu estou dizendo. Todo excesso, o ser humano lida mal com excesso. E a gente está no auge disso. Então, é como se fosse na prateleira, fosse num shopping de possibilidades. Estamos numa prateleira virtual. Exatamente. E real também. Porque... Agora, você acha que aumentou com a questão dos relacionamentos virtuais e sites e aplicativos de relacionamento, a possibilidade do aumento de relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos? Porque o perfil dessas pessoas, né, entram muito nesses aplicativos também, porque sabem que ali pode ser que encontre a carência do outro. Pessoas mais frágeis? Pessoas mais frágeis. Você acha que isso aumentou também? Eu acho que aumentou num geral, não só por isso, acho que isso também contribui. Mas em todos os aspectos a gente está vendo. Né? É impressionante como as mulheres não estão sabendo definir direito o que elas querem, o que elas não vão aprovar. A gente faz muito conteúdo, cria muito conteúdo informativo, né, para a pessoa... Orientações, né? Então, só que na hora do vamos ver, é diferente. Né? Você acha que as mulheres ainda se comportam como suas mães? Não, elas não sabem. Porque se ela for mais rigorosa, mais fechada, tem mais 25 mil na fila. Se ela for muito aberta e topar tudo de cara, ela vai ser mais uma. Aí ela acha, bom, eu não tenho um diferencial, porque todas as mulheres estão aí à disposição, as que estão à disposição, sim, obviamente, né? Então, ela não sabe direito como agir. E os homens, da mesma maneira. Eu tenho ouvido coisas assim, eu não posso mais falar nada porque tudo é assédio. Né? Ou então, o cara não sabe como chegar mais uma mulher, porque tudo é abuso. Então, eu acho que está precisando dar
Porque essas mudanças, né, tem uma hora que tem que achar um equilíbrio. A gente saiu do nada podia para tudo pode. Exatamente. Então, a hora que achar um equilíbrio, talvez a coisa funcione melhor. Porque agora está meio bagunçado, pelo menos é a demanda que chega para mim. Exatamente. Né? Claro que tem de tudo o tempo todo. Quando eu faço vídeo, vem os comentários. Não, mas comigo foi diferente. Não dá para a gente fazer um vídeo para cada reação não dá. humana. Cada um tem uma história, né? Esse vídeo é pra gente geral. abrir, vamos pensar geral. e vamos discutir, vamos chegar aqui num... Isso, é uma abertura à Mas não reflexão. tem como realmente a gente falar para Tem um como. público Ah, só não, um. mas não é assim. Não foi assim para Com você. você não foi assim, mas com outro pode ter sido, né? Você está falando uma coisa, eu acho que também as pessoas começam a entender o que é relacionamento tóxico. Né? Que eu acho que muitas mulheres estavam, e homens também. E homens também. Porque a gente fala muito, porque a mulher no relacionamento tóxico. Mas tem homens também, que passam por situações bastante difíceis e costumam não falar. Eu acho que antes as pessoas não sabiam que aquilo era um relacionamento tóxico. Achava Sabia que era ruim, mas não tinha nome. Não tinha nome, exatamente. Fala um pouquinho disso, porque assim, as pessoas falam, gente, mas isso eu passei. Eu falei, mas isso é um relacionamento tóxico, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Então, muitas mulheres, né? Já aconteceu com homens também. Eu conheço até homens que sofrem aí, eu vejo o comportamento da mulher, é igual ao comportamento do homem. Né? É curioso, age do mesmo jeito, falando alto, intimidando, ameaçando, minando constrangendo, né? Humilhando. Né? O teu irmão ganha mais. Eu já vejo isso, convivi com isso no social. É realmente chocante, né? Mas as mulheres não se davam conta, porque justamente pela educação que a gente teve, pelo percurso, né? O percurso feminino. Então, a gente tem que ceder. O casamento vai dar certo se a mulher souber ceder e entender o homem. Uma hora ele cansa da galinhagem, uma hora os filhos vão crescendo, ele vai se voltando mais para o casamento. Quer dizer, ature as agruras que você vai ser recompensada. Depois Era disso. A mensagem para a mulher. Isso. Né? E isso hoje ela está detectando. Daqui a pouco vai acalmar. Com a idade vai acalmar. Com a idade ele vai acalmar. Você não pode deixar de ser a mulher que você é. Uma hora ele vai perceber. Caramba, se precisa de um microscópio para o cara entender quem você é naquela relação... Né? E hoje as mulheres estão se dando conta disso, que ele faz o que quer e ela não pode fazer, que tudo que acontece de errado é culpa dela, que ela tem a maior parte das responsabilidades e ele só trabalha fora e ela faz todo o resto e ainda trabalha fora. Quer dizer, ela vai se sentindo realmente abusada. E hoje ela está se dando conta e tem voz também, porque hoje em dia todo mundo fala disso. Com certeza. Ela não vai mais ser olhada e vão falar, nossa, essa mulher... É interessante tá isso, porque assim, nunca se falou tanto, nunca tantas mulheres hoje podem chegar e ter essa percepção e dar nome a isso, mas também a gente tem um lado que nunca teve tanto feminicídio. Nunca vi um grupo de homens tão raivosos com mulheres. Eu também. Eu vejo coisas... tão raivosos, né? Que é a coisa do Red Pill, esses celibatários involuntários que atribuem que as mulheres estão sozinhas porque não aceitam a masculinidade deles ou não se subjugam ao seu papel de mulher. Eles acham que a gente morre de inveja do pênis. Exatamente. Você ainda conta, é eu isso. conto. Ainda é isso. Como se aquilo fosse lhe dar direitos. O fato de ter um pênis lhes dá direitos. Então, porque não é uma arma, né? Nem um instrumento de poder. Não é. É só a anatomia deles. E como a gente tem a nossa. Né? Então, essa guerra por poder, por um ter que ser mais do que o outro... Eu não sei quando que começou isso. Quando eu me dei conta, já estava assim. Homem e mulher, eles nunca foram inimigos. A gente tem que somar. Né? E eu acho até que a mulher, às vezes, sai do papel dela. O homem também... Né? E talvez por isso, hoje em dia, os relacionamentos estejam um pouquinho complicados, mas isso aí tende a... Ou a gente vai achar um equilíbrio ou vai desandar de vez. Porque uma mulher... E sem contar que mulher não pode envelhecer, no Brasil, mulher não pode envelhecer. Né? Ela tem que ser linda... Eu diria América Latina.
essa cultura assim da Também em outros... eu acho, tem um ódio assim a juventude, a beleza, Sim. em contraponto é quase como se fosse proibido, mais do que envelhecer, amadurecer. E você vê que o amadurecimento ele traz um patrimônio, uma carga bacana de intelectualidade e de espiritualidade. A gente Mas caminha isso não para é isso. valorizado. Não, mas era para ser assim. Deveria O ser. amadurecimento saudável Sim. deveria ser isso. Tanto que tem mulheres interessantíssimas de 50, 60 anos, 65 anos, que estão ótimas, bem dispostas, super saudáveis, bonitas, mas muitos homens não querem nem conhecer. Não. Eu já vi coisas aí em rede social que mulher depois de 25 anos já... Não, 25, você imagina. Ao mesmo Jovem. tempo. faz. E, assim, 25 anos. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente está dando mais voz às mulheres, ao mesmo tempo, isso está criando um movimento radical oposto. Por quê? Por exemplo, eu me lembro muito bem que quando a gente era mais jovem, a gente tinha uma profunda admiração por mulheres mais velhas. Né? Eu me lembro aquela atriz Diniz Fati, era um símbolo, né, sexual. Leila Diniz. Depois a gente teve Brigitte Bardot. O cinema nos inundava de mulheres muito interessantes que já tinham passado de 40. Hoje é como se não pode ser interessante. Não. Eu acho que piorou nisso. Piorou muito. Muito. Você envelheceu, você perdeu completamente o valor. Vá fazer tricô. Exatamente. Né? Como se você não pudesse mais criar nada, não tivesse nada a oferecer. E nunca nós envelhecemos tão bem, né? Olha que loucura. Nós estamos vivendo mais e com mais saúde. E melhor. Exatamente. Né? Só que a gente está sendo punida pela idade. Então, isso que você está falando, passou de 25. Mulheres com 30 anos, imagina, a nossa geração tinha filho depois de 35, porque Só a gente que queria trabalhar. se a gente tem uma boa cabeça, a gente tira isso de letra. A gente vai ler um comentário como esse e fala, bom, sinto muito Lamento. que tenham Esse mentes tipo de assim. pensamento. Agora, para uma menina, para uma garota, para uma adolescente, uma jovem adulta, como é que faz? Que está se formando, que está... Eu vou dar um exemplo, que foi um exemplo que aí eu acho que a gente consegue entender bem isso. A Julia Roberts, a linda mulher, né? Uma maravilhosa, Nossa. aquela mulher, desde sempre, e está maravilhosa ainda. Ela estava com a sobrinha dela, elas estavam jantando, brincando em casa, e aí elas fizeram um story. Começaram assim, você tá velha. Porque a sobrinha dela é muito bonita. Parece até com ela, Parece tem os com ela traços. mais jovem. Né? Mas ela estava assim, normal em casa. Sim, como a sem sobrinha estava normal em casa. E aí Não veio pode. uma avalanche de críticas. E ela falou assim, gente, comigo tudo bem. Eu fico pensando o que essa minha sobrinha do meu lado, se recebesse aquela avalanche de críticas, como ela ia lidar isso, com uma idade, né? Você vê, se fazem isso com a Julia Roberts, Você imagina. você imagina o resto. Imagine o resto. Então, assim, Exatamente. você não acha que tem E uma... o perigo disso, né, perigo Ana? Porque disso. é por isso que as mulheres cada vez mais fazem procedimento em cima de procedimento, cirurgias às vezes até arriscadas, ou Colocando a vida em risco, né? coloca a vida em risco, se precipita, porque ela começa a achar que ela tem pouco tempo hábil para fazer as coisas. Então, ela vai atropelando tudo, né? Vivendo coisas que ela não precisaria viver, porque ela sente que ela tem pouco tempo. Não, e vai para uma disputa inglória, né? Porque, assim, ela vai disputar o quê? Com a de 25 anos? Até porque não é disputa. Que é original. Mas como se tivesse que disputar. Exatamente, Mas isso não vem existe. só de homens, vem das próprias Eu também mulheres. acho. Eu também acho acho. até que mais cruelmente Você das acabou de próprias falar uma mulheres. coisa aí. Eu acho que as próprias mulheres, quando a gente está ali, num tempinho do dia, que consegue olhar um pouco as redes sociais, eu vejo um movimento que as próprias mulheres se colocam num lugar jogando e rebaixando a outra. As mulheres criticam mais as mulheres. Elas desvalorizam que os homens. muito mais as mulheres do que os próprios homens. Sim. Você não vê Elas têm muito nos falas mais comentários. machistas. Vem delas. Vem. Então, assim, eu acho que está na hora de se unir mais. Porque se uniu para conseguir ter status, para você conseguir vencer. Eu acho tão lindo quando eu vejo uma CEO de uma empresa sendo mulher,
sabe? Uma referência para mim como uma Ana Beatriz, como mulher. Nossa, nem não fale, é? claro. Só que uma Anaí, né? Só que como que é isso? São poucos os homens que vêm de uma cultura que se espelham numa mãe, numa mulher como referência para chegar. Eu tenho, a minha referência hoje é a minha mãe, é a Ana Beatriz. Sim. São mulheres que eu quero levar todo o ensinamento que elas trouxeram para mim. Mas aí a gente vê outras mulheres não defendendo outras mulheres. Não, detonando. Não só não defendendo, detonando. A tal da sororidade feminina ainda não emplacou. Não. Então, e se a gente não conseguir mobilizar essas mulheres, né, ou conscientização masculina e feminina, mas assim, a gente espera sororidade, a gente espera empatia, a gente espera uma palavra legal. Respeito. Não conseguir, se a gente não conseguir fazer isso, a gente tem que se fortalecer cada vez mais, porque o bombardeio é muito cruel. Você vê o suicídio, que é que está aumentando? Exatamente. Eu ia falar exatamente disso, do aumento de suicídio e a pressão por esse tipo de desempenho físico, esse desempenho... as pessoas hoje, por exemplo, eu fui fazer meu primeiro Botox, Anaí, com 54 anos. Primeiro. E faço uma vez por ano, porque as pessoas não têm que fazer de 3 em 3 meses. Eu falei, gente, não vou fazer, porque eu perco a expressão, não quero isso, né? E aí, eu vejo que hoje as garotas estão começando com 18. É tudo com muito 20. mais cedo. Tudo muito mais cedo. Isso me lembra os meninos, os adolescentes usando Viagra. Exatamente. Sabe? Quer dizer, você não está dando nem chance para a passagem do tempo, para um amadurecimento normal das coisas da Vamos vida. esperar o momento Processos. certo para você fazer Os isso. processos. Porque se você esperar cair tudo, aí não adianta. Você tem que ir fazendo procedimentos, bem nova. Meninas Eu jovens, vejo mulheres novinhas. que parecem uma máscara de cera. Exatamente. Não tem. Você expressão tem que ter. nenhuma. Expressão nenhuma. Agora há pouco tempo, um colega, cirurgião plástico, me encaminhou, uma adolescente de 15 anos. Alex, eu gostaria que fizesse uma avaliação, porque assim, eu não vou colocar silicone nela se você achar. Então, assim, os pais também valorizam muito isso, sabe? Na minha época, assim, era vamos esperar, vamos amadurecer. A mulher só colocava silicone depois, casou, depois de ter amamentar. filho e amamentar. Aí, Sim, porque a amamentação... Claro. Exato. Não há nada contra, de repente, insegurança, autoestima. Ok, mas vamos esperar um pouco. Né? E as pessoas estão adiantando cada vez mais esse processo. Sim, e por isso eu acho que fica chega aos 30 com aquele vácuo, Sim. que é o que tem acontecido agora. A gente vê homens e mulheres com 30 anos, parece assim que deu tudo que podia e chegou ali e a vida parou. E eu acho tão lindo, quando eu dei o meu convite de 40 anos para a Ana falou assim, a vida começa aqui. E realmente... Hoje eu diria, depois de 50. Depois dos 50. É porque sempre 10 a mais, né? Então, verdade. fica, mas, sabe, tudo está sendo muito mais adiantado. Parece que vai chegar um momento que você não vai ter mais o que fazer. Porque se começa muito cedo tudo. Né? As meninas já estão muito diferentes. Eu queria que você me visse com 15 anos, eu ganhei a mãezinha. Era uma boneca que fazia assim, com 15 anos. A mãezinha, me lembro. Lembra você dessa dava boneca? Dava corda, Eu ainda tenho ela. E ela balançava o neném. Você imagine hoje, aos 15 anos, como está diferente. Né? Então, Totalmente. tudo mudou e a gente realmente tem que entender e tem que ir bola para frente, seguir. Mas as mães, hoje em dia, os pais, a menina começa a sofrer bullying, porque ela não tem peito, então vamos colocar silicone. Os pais também estão perdidos em muitas situações. Esse negócio que você está falando dos pais, eu não sei se você viu nas redes, não sei se também você viu, pais expondo suas crianças ao ridículo para ganhar curtidas. Começou com uma brincadeira que o pai e a mãe vinham com crianças assim de 5, 6 anos, pegavam um ovo e quebravam na cabeça da criança. Isso eu já vi no Instagram. E a criança assim, cada um tinha uma reação, né? Assustado, porque aquilo não foi avisado. Assustado, o que é isso? Essa louca da minha mãe me botando... Mas para ganhar o quê? Like. E a mãe as gargalhadas, para ganhar like. E aí teve esse, e depois veio um outro, há 15 dias atrás, que era botar crianças muito pequenas para falar palavrão. Isso não vi, não. Esse eu não vi. O campeonato do palavrão. O que é isso? Essas pessoas não podiam nem ser pai, nem ser mãe. Porque fizeram de seus filhos produto para ter like.
E o pior, é uma exposição ridícula, porque aquilo não sai das redes. Aquela criança, quando tiver 20 anos, vai estar lá com o ovo na cabeça, com cara de idiota, e falando uma opção de palavrão, sem saber nem exatamente Vai continuar por que ela está Então, falando. só que a criança que do ovo, ela se assusta e Isso. você vê que ela tem um constrangimento. Mas o palavrão, os pais vão dar risada, o pessoal vai dar risada porque é engraçadinho, então ele vai crescer achando que ele é interessante. Né? Que ele chama atenção, que ele é interessante, que ele está agradando. Né? É muito fácil você criar um delinquente. É só você e dar tem uma tudo que ele coisa quer. que você vai fazer um delinquente. Não, Você dá quer- tudo pro teu filho. Exatamente, que você vai criar um delinquente. Ele vai Os crescer limites, achando. né? Então, Ele pode pai tudo. que não põe limites. não é os pais... errado dar o limite. Eu Então, acho que os pais, muitos vamos pais ver. têm receio de dar. E eles não sabem o quanto o limite é uma prova de amor. Crianças que necessário. crescem sem limites, elas não se sentem amadas. Com certeza. Pode fazer tudo, não sei tem se E você- aquela ninguém coisa liga para vertical. nada, né? Não Ninguém liga para liga. mim, eu posso fazer o que eu Exatamente. quiser. Não vai respeitar, porque fica uma relação de igual para igual. Fica ele na não horizontal, sabe quem não fica. imitar. Exatamente. Que modelos ele tem? Ele vai copiar modelos paternos e maternos, não é? Uhum. Então, se você dá tudo, se você priva de qualquer frustração, cresce uma criança, um elemento que acha que o mundo deve fazer tudo para ele. Não tem espírito de busca, não consegue se frustrar, não Não tem o consegue espírito trocar de coletivo. lugar, Coletivo. não consegue dividir. Então, é o que de pior um pai que ama seus filhos, né, pode fazer. Achar que não pode. Achar que não eu pode acho que a gente está frustrar. nesse momento de que eu, pelo menos, venho de uma realidade de que a gente tinha que lutar, né? Vocês também, enfim. E hoje a gente tem uma geração, que é o que eu escuto muito no consultório, mas eu nunca tive isso, por isso que eu estou dando. Era um sacrifício. Os pais que eu não quero que meu Era um filho passe sacrifício, pelo que eu passei. Exatamente. Então, hoje eu dou o cartão de crédito mais cedo, sabe? E aí não tem mais aquela coisa, porque ele já vai com o seu próprio cartão, sabe? Crianças de Antigamente, 5 anos com vamos celular. esperar o Exatamente. Natal, Na vamos escola, esperar no receber. maternal. Não, criança de 5 anos com celular, a gente não pode esquecer que o celular de hoje, qualquer smartphone de hoje, tem muito mais tecnologia do que todos os computadores que levaram o homem à Lua. Você imagine. Verdade. Então, assim, não é uma coisa inofensiva. Aquilo pode abrir coisas inacreditáveis Que para o bem conteúdos ele e para o pode estar mal. exposto. E o pior, os pais que liberam não sabem impor limites ali. Porque uma criança com celular, você tem que limitar o que ele entra no YouTube. O que, por exemplo, eu tenho sobrinhos netos e eles pegam. Antes deles começarem a pegar, eu vou lá e limito tudo. Eu falo, o que, que você quer? Eu quero ver um desenho lá no YouTube. Aí eu vou, olho, não. Aí eu ainda olho para minha irmã, pode? Pode. Tá. Eu proíbo todo o resto. Certo. Vai ver aquilo É e melhor ali. prevenir. E você tem que ter acesso ao que o teu filho está vendo, Como ao que ele não? está exposto. Como Aonde não? que isso é pode errado? ficar trancado no quarto o dia todo. Como? Não é normal isso. Não é normal. Comunidades que ensinam você a se machucar. Muito. Suicídio. Gente, olha, dá medo até Ensinassem de falar. tirador emocional. Eu já vi uma coisa assim. Exatamente. Uma menina- Desafios. Desafios. Aqueles jogos da baleia. Da aquela baleia. coisa de suicídio. Baleia de- azul, não foi? A baleia azul, me lembro disso. Os Exatamente. pais nem sonham Do que está do que está acontecendo. acontecendo. E hoje, assim, eu acho que esse desafio que a gente está entrando da pressão das redes sociais e suicídio é porque as referências que a gente está tendo de referências digitais estão vindo sem valor de nenhum. Sem um sequer orientação, conhecimento para estar falando sobre certos assuntos. Eu respeito, cada um tem o direito e assiste o que quer, mas isso tem influenciado muito para nós que trabalhamos com comportamento humano. Mas se os Pessoas pais que não têm chegam- essa noção, você imagina a criança ou o o adolescente. jovem que está lá, porque aquilo está tendo acesso. E aí eu olho, o fulaninho tem 1 milhão de seguidores. Ele, para mim, é uma referência. Então, ele chegar e se apresentar, o relacionamento acabou. E pegar e mostrar. Porque se a gente fala uma coisa de um conteúdo que é sério, né? Algumas palavras importantes que a gente evita falar, senão perde, cai o engajamento, tudo. Hoje se mostra falando como
sentir a dor física, porque foi isso que eu peguei semana passada. Não, é o que não pode falar, porque Exatamente. a plataforma corta. Mas pode mostrar. Mas pode mostrar. Porque não corta. Porque a plataforma, menina de 16 anos, ela chegou no consultório exatamente falando como ela aprendeu. Ela aprendeu nas redes. Sim, porque olha a falha das plataformas. Porque você não pode falar, porque o algoritmo está programado para captar coisas escritas e coisas faladas pouco. Mais escritas. Agora, se você faz um vídeo demonstrativo, não. Isso pode. Se for com mímica, Se for mímica, aí vai acabou. na íntegra. Aí vai na íntegra. Vou sentir dor e vai começando a falar. Não, e é como se fosse vou sentir dor aqui para aliviar a dor lá. De lá. Como Né? assim? Da perda, da frustração. Só que tem que sentir a dor da perda, da frustração. Que faz parte para o seu crescimento. Claro. Porque a gente percebe pessoas que não... A maioria das pessoas, assim, que eu tenho pego, né? Eu pego muito um público que está muito ligado à dificuldade de lidar com a rejeição. sim. Eu tô aqui por isso. Eu Que queria na realidade é lidar a com isso. frustração, não é só a rejeição. Porque ninguém gosta de Não, lidar ninguém. com isso. Quem gosta? Mas não Faz tem parte como da não. vida. Olha, Em quer algum ver a maior momento. frustração? A morte, gente. Ninguém quer morrer. Mas todo mundo vai morrer. Se a gente não começa a entender que existem regras da existência física que têm que ser respeitadas. Sim. E tá tudo bem. Agora, se eu não posso ser frustrada, eu não posso morrer também? Então, como é que faz? A vida frustra a gente. Exatamente. A gente é E a frustrado única para nascer, certeza amor. pois é. Você já viu o nascimento? Você tá lá naquele negocinho fofinho, quentinho. De repente você sai, uma Barulhos, luz horrorosa, luzes, sons. barulho. Aquela, a gente tem que chorar para abrir o pulmão, que dói horrores. A sorte é que a gente não lembra. Entendeu? Ainda bem, né? Mas porque você tem que abrir aquele pulmão, o ar vai entrando como se fosse aquele plástico bolha, vai fazendo trec, 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 trec. Vai abrindo aquelas bolinhas todas, que são os alvéolos. Então, assim, a vida começa com dor, e se a gente tiver sabedoria, provavelmente vai acabar com menos dor. Se a gente tiver o entendimento. Sim. Se não, vai ser horrível também. E como que no meio do caminho eu não tenho frustrações? A gente tem que se preparar para isso. Óbvio, né? Mas você vê, são situações inimagináveis há 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás. Não tinha. Tinha muitas sim, coisas, mas sempre. não com essa Mas não veiculação, divulgação. Né? Parece que são nichos, são grupos que se unem em torno de coisas A sua muito identidade ruins. agora ela está dentro das redes. Antigamente a gente falava de uma criança, né? Eu tinha que sentar com o pai, com o próprio início da adolescência, chegar, olha, vocês dois não estão sabendo lidar com esse luto, porque a mamãe, ela costumou a vida toda escolher a sua roupinha, fazer isso, fazer aquilo, e aí agora você está escolhendo suas roupas, já com 12, 13 aninhos. Então, ela também não está sabendo lidar com isso. Como você também não está sabendo, porque a gente trabalhava a ambiguidade ali, sabe? É criança ou já é um adulto? Então, para algumas coisas, a gente tinha que chegar e treinar e falar com esses pais, com esse adolescente. Não, sabe o que está acontecendo? Porque sua mãe sempre fez isso por você. Aí, agora, quando você pede para ir num shopping, ela fala que você ainda é uma criança. Mas quando você faz bagunça ou briga com seu irmão mais novo, ela fala que você já é um homem. Então, a gente tinha que trabalhar isso. Hoje, não. Hoje, a gente tem que estar treinando para que ele tenha cuidado com as habilidades dos grupos de rede que ele está. A Mas se a gente identidade for de olhar grupo como é que a que estão gente as tinha coisas, antigamente. né? Sim. Hoje, as crianças, a identidade de grupo deles é a identidade do joguinho, do virtual. Provavelmente virtual. E se isso fosse tão maravilhoso, porque tem internet, Sim. rede social, tem coisas sensacionais. Maravilhosas. Mas se o que imperasse fosse o positivo, as coisas não estariam como estão. É só a gente olhar. Com certeza. É relacionamento amoroso, é familiar, é social. Sabe, a gente não vê empatia, a gente vê muitos problemas, críticas, coisas que, sabe, detonam a tua autoestima. Você fica sem rumo a ponto de muitos tentarem, a gente sabe Tirar o quê? a vida, né? Tirar a própria vida. Então, quando você vai fazer uma análise geral, você vê que a coisa está
tá mais pro negativo do que pro Mas positivo. de alguma maneira a gente não está sabendo ainda selecionar qual é o lado bom que tem. Isso, que tem. A gente nunca teve tanto acesso ao conhecimento para as pessoas poderem ter autoconhecimento. Hoje, uma pessoa que diz assim, eu não tenho onde estudar. Mentira. Sim. Que tem coisas maravilhosas. E Tudo acesso que você a tudo. quiser. Universidades do mundo inteiro com conteúdo grátis, de alta qualidade. Tem pessoas hoje que podem se preparar para o vestibular com conteúdos que estão disponíveis grátis. Grátis. Sem dúvida. Grátis. Então, assim, eu acho que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso tudo. Mas tem uma coisa nisso que a gente estava falando que me preocupa muito. O desafio do palavrão, por exemplo. Primeiro que a gente não dá limite. Ok, mas isso eu ainda acho que é assim, a vida vai dar. Porque se aquele adolescente chegar no primeiro estágio dele ou no trabalho começar a brincar de falar palavrão, alguém vai tirar essa pessoa. A vida vai lá e vai dar. Mas a questão é que hoje, esse desafio que eu fiquei chocada de crianças falando palavrão e pai e mãe rindo e competindo lá por likes. Existem práticas sexuais, principalmente de pessoas que abusam de crianças, que o palavrão excita. Você imagina o que vai atingindo. E aquela criança está vulnerável, exposta ali. Se um dia essa criança chegar na mão de um abusador que comece a falar esses palavrões, ela vai achar que tudo bem. Você percebe as distorções? Entendeu? São distorções. Aí você fala, não posso falar palavrão. Olha, eu acho que não deve. Porque você tem que ser referência para uma criança. E ninguém fala palavrão, tirando o merda para você do teatro, que todo mundo sabe que é um carinho, merda para você, boa sorte. Dentro daquele contexto, palavrão ninguém fala quando está assim, super fofo, maravilhoso. Geralmente a pessoa fala porque alguém pisou no pé. Sim. Né? Porque quer ofender. Porque quer ofender. Então, assim, não tem muito sentido. Porque Qual é o sentido disso realmente? sempre é, no mínimo, violento. Ninguém fala assim, eu estou tão feliz que agora eu vou falar um C. Não, e essa criança também vai para a escola, a professora não vai podar esse comportamento, Isso. ela não vai deixar. Então a criança fica sem rumo, ela não sabe, o que ela vai fazer. Exatamente. Outra coisa que a gente tinha, eu não estou aqui agora nesse momento falando de uma religião, mas eu estou falando de princípios. Né? Eu lembro que eu tinha... eu esqueci o termo agora, mas a gente tinha uma cadeira que era... Educação moral e cívicas, onde a gente precisava aprender a entender o outro para responder. As escolas hoje não estão mais trabalhando. Os pais, quando eu falo de religião, eu não estou falando de uma específica, mas dá princípios, sabe? É a solidariedade, é a empatia. Começar desde pequeno, ensinar. Olha aqui, você ganhou esse brinquedinho novo hoje, vamos dar esse daqui. São valores muito acumulação, legais. Sabe? Aí depois você chega, aí, não, eu quero ensinar meu filho a ele ser mais solidário. Mas você chega e fala assim, você desde pequeno, você dá e começa a ensinar que aquele ali a gente tem que tirar e dar para o outro coleguinha que não tem, sabe? Fazer um trabalho no dia a dia de estar vendo. E isso tem que vir de casa. Sim. E eu acho que a gente também está numa coisa muito assim, pelo mundo digital, pela correria que a vida está. Eu sei que a vida de um pai hoje, para educar um filho, para botar alimento dentro de casa, às vezes tem que sair todo mundo, sabe, para cuidar. Mas assim, o pouco tempo que eu tiver com meu filho, eu vou dar valores, eu vou dar amor, eu vou dar atenção. E hoje a gente fica preso nas telas. Alex, por exemplo, a educação moral e cívica era muito ruim. Era ruim. Não, era um saco. Era um saco. Porque mas você era um tinha professor bases botando de coisas ali que a gente ficava assim... Porque o ensino ele tem que estar vinculado a uma prática. Não adianta falar a teoria se aquilo, por exemplo, não adiantava a escola ficar falando você tem que ser bonzinho, você tem... Não, se mas ela não você promovia uma vivência. Campanha Porque eu, de bondade. Né? De eu fui diretor de generosidade. escola. Ah, você então, foi? Foi. E eu trabalhei numa escola que tinha base de valores, que naquela época já não era mais a educação morais e cívicas, mas tinha esse conceito de vir ali, tipo, num rótulozinho, o que a Bia está colocando. Agora, cabe a gente, o educador, o pai, a gente colocar assim,
apresentar aquele conteúdo, fazer vivências, fazer a dinâmica. Eu acho que o exemplo arrasta. Né? Tipo assim, é o exemplo. Tem que praticar. É colocar você para viver. Isso daqui é ruim quando você está nesse papel. Agora, quando muda para cá, você não é ruim também? Então, assim, se coloca no lugar do outro. Então, isso eu acho que é vivência. Eu acho que no tempo da gente era muito chato, realmente. Era teoria. Que era muito era teoria. Pura teoria. Mas a gente hoje tem como utilizar os recursos da própria rede social para a gente mudar um pouco mais isso. Agora, não adianta nada disso se a gente tem pais totalmente despreparados, que não sabem nem por que estão tendo filho, da mesma maneira que não sabem por que querem um relacionamento. Eu vejo que a maioria hoje tem filho e não está preparado para ter filho. Às vezes nem queria. Às vezes nem queria, mas não consegue colocar essa posição. Sim. Existe hoje uma legião de pessoas que estão optando pela solidão ou pela solitude? Tem. E por não ter filhos, tanto homens quanto mulheres. Mas isso você não acha que vem da igreja também, aquela coisa de família, o conceito da felicidade estava muito ligado a que você tinha que casar, ter filhos, reproduzir? Então, mas eu acho que isso está mudando muito agora. Acredito que sim. Eu não sei. Eu acho que está mudando, mas por um viés que não tem cabimento. Porque continua sendo validada a relação se tiver um filho. Continua. Você pode ver. Você tem hoje 10 casamentos, você tem um filho com cada pessoa que você se relaciona. Parece que o que legitima e te dá maior importância se você der um filho para um homem, ou, sei lá, se o homem também quiser que aquela mulher... Essa é especial. Mas ela também tem é o mãe outro do lado meu filho. do preconceito, isso ainda acontece. Daquela coisa da pessoa que casou e fez a escolha de não querer ter filhos e a sociedade está te cobrando. Não, você não vai ter um filho. Pois é, mas isso, muitas vezes, a mulher, ela não quer ter e por pressão ela tem. Ela acaba tendo. Ou então depois vai dar separação lá na frente, ou então um vai ficar muito infeliz, porque se não quiser, como é que faz? Quem que ganha? O que quer ou o que não quer? O que prevalece? Não é ganha, né? Porque o que prevalece? Sim. Né? Exatamente. Então, nem se fala sobre isso como não se fala sobre a morte. Na minha casa, quando a gente falava, poxa, a gente precisa, nós não temos, se morrer, como é que a gente faz? Vai cremar? Ai! Não já toca nisso. Vira essa boca para lá. Gente, né? Então, eram aqueles assuntos que intocáveis. eram tabu, intocáveis, não podia falar. Esse é um também da maternidade, da paternidade. É como se você não fosse séria. Você não quer nada sério comigo se você não quer constituir uma família. Você pode ser uma família de 2. Agora se tiver um filho, tem que ser legal. Com certeza. Isso aí não tem como. Eu vejo, assim, homens que tiveram 1, 2 filhos, aí se separam, aí casam de novo, geralmente com mulheres mais jovens, e eles não querem mais. Alguns até fizeram vasectomia e aí a mulher que chega quer um filho. Como se fosse assim, eu tenho que me igualar. Muito comum, né? E aí ele vai tentar reverter a vasectomia, vai tentar fazer inseminação e vai tentar tudo. Ou essas não, mulheres... Ou não também. Ou não, a mas aí maioria... pode perder a mulher. A maioria. Porque se a mulher tem realmente o sonho de ser mãe e ela pega um cara que fala, não, eu já tenho eu já filhos, tenho, ela vai começar. Então, porque aí eu acho começa que ela as crises merece na ir relação. atrás de uma outra começa coisa. os dois começarem o conflito. Sim. Ou ele vai ceder e vai tentar. Não, ou... e a ideia é sempre assim, não, eu vou dobrar. Com o tempo eu vou dobrar. Ou vou engravidar na marra. Exatamente. Sem ele saber. Depois ele vai se apaixonar, não vai gostar do filho. Exatamente. Só que o casamento vira um inferno. Porque o cara se sente traído e com razão. Porque ele falou que ele desde não queria. Desde o início, né? E é um projeto para a vida toda, não é uma coisa que, né? Isso eu vejo acontecer muito. Essas coisas assim que não é dito, tudo está ali e eles não... Até homens que eu tratava, eu falei assim, mas você já falou para ela tem vasectomia? Não, falei que não quero mais filhos. E aí estão começando a se conhecer. Não, ela também não quer. Casou, meu amor. Aí a mulher fala, não, mas eu quero. Agora eu quero, mudei de ideia, eu quero. E sem contar a colcha de retalhos que fica, né? Porque eu sou casada, eu tenho um filho. Aí separa, eu caso e ele casa, cada um tem o outro. Então tem os meus filhos, os nossos filhos, os seus filhos. Aí os que eram
os primeiros se sentem preteridos. Com certeza. Aí tem problema, às vezes a madrasta não é aquelas coisas, ou o padrasto, e faz diferença. E bem complicado. Eram problemas que antigamente não tinha. Devia Tinham ter menos, outros, né? Mas esses não Tinham realmente... menos. Esse não tinha Não, mesmo. e o mais interessante é quando ele vem com 2 filhos, ela vem com 3, depois eles se separam e os 3 dela querem vir para cá porque ele está sendo melhor pai do que ela como mãe. A gente tem acontecido isso também, né? Dele, não, mas eu sou o melhor amigo do meu padrasto e eu quero ficar com ele, não quero ficar com E o ela. padrasto já vai para outra Já relação. vai para outra relação que já vem mais. Não é para dar um nó na cabeça? É bem complicado. Tá. É bem Agora, Anaí, as traições virtuais, assim, é uma coisa que você fala muito sobre relacionamento, então eu queria trazer isso, assim, como que é isso para você e aparece muito para você essa coisa, porque é o mundo de hoje, né? A gente tinha isso muito pouco lá atrás. E trair virtualmente é muito mais fácil, né? Tranquilo. Porque antigamente era aquela salinha de bate-papo que você às vezes entrava silenciosamente e olhava, ele está falando com alguém ali naquela sala de bate-papo. Hoje não, hoje é acesso, são os aplicativos, é tudo. WhatsApp. Né? O próprio, né, que a gente bota lá o que come, o que bebe, que, né, tem ali. Eu fiquei sabendo pelo um adolescente meu que estava me ensinando que se você der 3 likes na live. Na Anaí, quê? por exemplo. Anaí. Não sei. Você chegou, é meu amigo, ele estava me ensinando isso. Você é meu amigo e falou assim: você já viu a Anaí? Que gata que ela é, aquela mecha dela? Falei, não. Aí ele vai lá e me apresenta o aplicativo. Sim. Aí eu entro. O perfil da Anaí. Dela. Se eu der 3 curtidas seguidas em coisas dela ali, eu já estou cantando ela. Ah, não sabia. Bom saber, é bom saber, né? Tipo assim. Foi um adolescente de 16 anos que me ensinou. 3 curtidas. Sem saber, 3 curtidas seguidas. Sem saber, eu tô nunca vou cantando um reparar. monte de Não é gente, 3 então, porque... Presta atenção, não são 3 curtidas, tipo, você estava lá na praia, depois na igreja e depois na festa de Natal. Então, são épocas diferentes. São aquelas 3 seguidas que você teve. Se você curtiu aquelas 3 seguidas ali, Mas olha você já só, pode ir para olha que loucura. Você hoje tem mais de 1 milhão de seguidores. Mais de 5. Mais de 5 milhões de seguidores. Como é que você vai ver se uma pessoa curtiu 3 vezes? Não tem como. Mas aí a gente é de outra era, né? Eu tô falando da era deles na A gente vê pelos comentários ou por Então, assim, Mas mesmo material. assim, não dá para ler todos os comentários nunca. Mudou muito esse processo. E aí eu queria entender como você lida com isso ali no consultório, no bate-papo, O que é traição, o que não é traição. O que não é traição. Dentro da área Dentro virtual. da área Mas virtual. é traição. Se você começa a conversar com uma pessoa escondido do seu parceiro, virtualmente ou presencialmente, É da se mesma isso não é forma, traição, não é o muda, quê? né? Porque primeiro, você está fazendo aquilo escondido. Então, já é uma traição da confiança, daquilo que você está omitindo. Você se propôs, né? E você sabe que aquilo tem que ser feito escondido porque a pessoa não vai concordar, não é? Você elabora planos para poder falar com aquela pessoa, então o cara começa toda hora, não, eu vou no mercado, quer que eu vou na padaria? Ele procura espaço, nunca vai. que nunca fez, né? Ou ele demora um pouco mais, ou ele vai pro banheiro, ele leva o celular, ele tá tomando banho com o celular lá do lado, ele compra a capinha, a prova d'água, ele não separa mais, aquilo vira uma extensão dele ou dela, né? Aí o parceiro Ninguém dorme, pode chegar ele perto, volta, né? Tá no Não, só levei para notebook. fazer o número 2. Entendeu? Tá fazendo 3 vezes o número 2, tá com diarreia, né? Você tá com problema, Tá né? com algum problema intestinal. Então, é tudo que você faz escondido do seu parceiro, porque você sabe que não vai ser bacana e que você não gostaria que você fizesse também não com você, aceitaria. Exatamente. É traição. Ah, não, se não beijou, se não teve contato físico, não é traição. A traição é do que quebra você do tem com compromisso. aquela pessoa, né? Você gasta tempo, você conversa com aquela pessoa, você doa seu tempo, você faz Sua energia malabarismo. mesmo, né? Como que isso pode não ser traição? É porque vem as desculpas, né? Não, é uma coisa virtual, não existe. É só um bate-papo. Não é Mas assim. é a quebra de um É a acordo. quebra de um acordo. Com certeza. E Mas você tá ninguém abrindo um fica portal só ali. falando, oi, meu amor, tudo bem? Ele vai. Dali né? uma semana, 2, vai ter Um Poxa, encontro queria te real. conhecer. Um Não, encontro aí real. manda uma chamada de vídeo,
aí começa a fazer sexo virtual, aí... Como que isso não é traição? Traição não é só se você estiver junto, mas caminha para isso. Fatalmente caminha para isso. Porque, qual o critério de... Estou perguntando aleatoriamente. De pegar uma traição e falar assim, não, mas vale a pena continuar. Ou pegar uma traição, não, definitivamente já é a 8ª e não vai mudar. Aí não tem jeito que a pessoa já tem esse hábito, Com né? certeza, é um hábito. Mas é o hábito. Não consegue mudar ou não consegue se satisfazer com uma pessoa Exatamente. só, né? E acha que tem muito amor para dar também. Então ele Não é uma coisa. também Acha que tem capacidade, tem um ego meio inflado aí, né? Exatamente. Porque tem aquelas, né, Dou que conta, vai, né? Eu dou conta. Em algum momento do processo, o casamento estava alguma crise, algum momento difícil, foi ali, errou, reconheceu, está ali. Agora, a pessoa continuamente, já é a 8ª. Não, já é o traição. perfil. Exatamente. É o perfil da pessoa. Entende? Aí, mas pessoas assim, o único erro é querer fazer um relacionamento fechado. Exatamente. Porque não, você é obrigado a casar, caramba? Você não é obrigado a casar. Por que você se propõe a um relacionamento monogâmico com esse perfil? Porque você não quer que a pessoa faça isso com você. Ela quer fechar o relacionamento do outro, mas não o dele. A mulher vai perdoando primeira, segunda, terceira, a 20ª traição. Você quer o quê? Não, e tem homens que dizem exatamente, tipo assim, mas ela já me conheceu, era assim. Eu Não. sempre fui um homem... Estava no funk, ela me conheceu lá. Sim, mas então você tem que viver lá, te conhecer no cemitério, como é que faz? É umas coisas assim, sem pé nem cabeça, que chegam a você não acha irritar. que É às vezes justificar o injustificável. Tem aquele perfil também que acha, igual assim, vou engravidar e vou salvar meu casamento. Mas tem aquele perfil também de que eu conheci ali na relação a 3. E acha que conseguiu tirar ele daquela relação a 3, trouxe para cá, naqueles primeiros meses foi ótimo, os dois ali no calor daquela emoção. E aí começa de novo ele pedir para ir, ou ele ou ela pedir para ter a terceira pessoa de novo. Aí vem para a crise. Porque isso eu pensei que ia mudar, ele tinha que ter mudado. Mas aí ele vem e fala, mas ela me conheceu assim. Você diz uma relação A3 configurada, um trisal. Configurada. É, porque o que eu vejo é muita mulher que se envolve com um homem casado, né? Aí separa. Tá ali. Isso. Não, vai, quando consegue que o homem separe, porque não é tão fácil. Aí ele Às separa. vezes é difícil. Né? Aí, quando separa, às vezes ele se torna amante da ex-mulher. Também tem visto A ex-mulher, muito você já viu isso? Já Eu muito. vi Isso tá vários demais, casos né? assim. Muito. Né? Então fica uma rivalidade, uma disputa. E aí o cara não fica nem com uma nem com a outra, ele vai para uma outra. Que vai, aí entra... Né? E a mulher. Mas você veja bem, aí a gente cai numa coisa assim, que é muito o perfil do homem narcisista, né? Que ele se acha. Olha o prêmio que ele tem. Ele traiu a mulher não aceitou, entre aspas. Se separou. Separou. Aí ele conquista essa mulher, como se fosse o reservatório dele de olha como eu sou foda, né? Mas ele Eu conquistou sou foda. a outra. Não, ele já tinha outra, tanto que ela tá. achou. Aí ele vai, reconquista a ex primeira. e ela vira amante. Então, esse cara, tipo assim, pô, eu sou É um muito troféu, bom, né? porque assim, eu reconquistei a mulher que separou por isso. Ele, a partir dali, meu querido, ele vai ter 1, 2, 3, 4, tá se 5, achando o porque máximo cada mesmo. uma vai dar o troféu. Mas, gente, O troféu o problema do é que eu ele sou bom. tem, ele Exatamente. pode, porque ele tem mulheres que se submetem a submetem. isso, gente. Não precisa ter perfil narcisista, Ana. Não precisa mais, porque as mulheres, elas não querem abrir mão. Você não vê que a ex-mulher foi traída, o cara foi com a outra, casou com a outra e ela aceita ser a amante dele? Amante. Continuar. Quer dizer, ela É a sai falta do posto de esposa e vai... E vai Ele não pro precisa nem posto de ser amante. narcisista. Não está difícil para o homem acontecer isso. Ou para a mulher também, de repente. Né? Agora, depende do que você busca numa relação. Né? Se é você ter, é aquilo. O que essa pessoa me faz sentir? Como é que eu me sinto? Uma pessoa que vive isso está sempre com a corda Isso no daí pescoço. parece aquelas relações que tinham, quer dizer, ainda existe isso, mas aqueles casos que a gente tinha lá no início, quando a gente começou a trabalhar no nosso tempo. Os pais se separam,
Aí a criança vai ficar comigo. Aí aqui começa uma pressão. Na casa do papai é melhor isso daqui. Aí vai para casa do pai. Aí o pai aperta aqui. Eu acho que os relacionamentos estão assim também. Essa daqui é boa nisso. mas está ficando chata aqui, eu volto pra você lá, falou uma coisa perfeita. Começa tem aí, homens pula, que pula. começam assim, não, mas eu tenho 3 mulheres, doutor. Aí eu falo assim, mas por quê? Não, porque fulana, maravilhosa, a gente pratica esporte, a gente ela é maravilhosa, ela me acompanha no esporte. A gente corre, a gente faz maratona. A outra me cuida, é a comidinha, é o cafezinho. E a outra... Cuida dos meus remedinhos. E a outra, eu adoro viajar com a outra. Cada aventuras. Uma tem uma coisa que ele ama. Não é possível a gente ser satisfeito o tempo todo. Eu acho que você pode amar 10 pessoas ao mesmo tempo, você só não consegue ficar com as 10. Exatamente. Né? Ou achar que você vai ter esse privilégio de ter tudo. Não existe isso. Não, até porque nós não somos tudo. Né? Porque assim... A gente deixa a desejar em muitas coisas e a gente vai tendo um toque aqui, outro ali. Né? A pessoa fala e você vai se melhorando, se você quiser, se tiver afim. Exatamente. Você só se melhora se você tiver afim e reconhecer que precisa. Porque a gente não muda ninguém. Agora, as pessoas hoje, ou porque está difícil o relacionamento ir para frente, então estão nivelando ali, entendeu? Então eu vou aguentar e vamos embora, vamos ver até onde vai. E tem uma outra coisa, assim, não sei se vocês... reparam isso. Eu tive muitos pacientes, tanto homens como mulheres, que tinham a prática de utilizar, que eu digo, mas de frequentar meninas de programa como meninos de programa, tá? Uhum. E muitos deles acabavam se envolvendo e casando. E depois desse casamento, no início era aquela coisa assim, mudou totalmente... E ficava jogando na cara. Tanto o cara que casou com a menina do programa, quanto a mulher que casou com o garoto do programa. Ou também do homem que casou com o menino do programa. Isso também, aí assim... Todas as possibilidades. O que faz uma pessoa achar que alguém que é um profissional do sexo vai aceitar condições tão diferentes... e que aquela pessoa vai mudar o outro e ficar jogando na cara do outro? O que é isso? É porque a pessoa que vive da prostituição sempre vem junto aquela ideia que ela faz aquilo porque ela não teve outra alternativa. Entendi. Né? Então, é uma coisa que teria vida curta, que não é legal, que é por um tempo, que ela não tinha outra opção, não conseguia, precisava de dinheiro. Tanto homens quanto mulheres têm esse discurso. E é verdade, muitas vezes, mas também tem muita gente que gosta. Em parte. Exatamente. Eu acho que tem muita gente que gosta e está tudo bem. Também tudo está tudo bem, desde que você assuma o que você quer. E tem gente que faz porque ganha um dinheiro mais rápido para ter acesso a outras coisas. E ser uma prateleira para subir e chegar no que quer. Mas eu já tive, numa determinada época, aí eu estava atendendo uma menina assim, e quando ela... casou, né? E o cara, ao invés de falar para ela saia dessa vida, ele falou não, é uma fonte de renda muito legal, e deu complementa, apoio. Deu apoio, ela separou porque ela se sentiu ofendidíssima. E conheceu ele como menina de programa. Sim. Dentro disso aí. Não como um cliente, mas conheceu e ela contou o que ela fazia, namoraram. Né? E ele não falava nada, ela levou na boa que ele não falava porque não tinha como largar. Mas quando casou, ela queria que ele falasse: saia disso, porque eu não vou dividir você com ninguém. Ela tinha essa coisa do resgate. Ela tinha. Me resgate, no né? No fundo, ela queria ser de um homem só. Era o que ela buscava. Era o que ela buscava, mas você vê, não deve ter sido conversado. Não. Como também eu já vi casos de pessoas que casaram e se conheceram ali, né? Mas quiseram casar, se apaixonaram. E lá era o Roberto, em casa era o Márcio. E tudo bem, e continua trabalhando, sai de casa de manhã, vai lá para o seu escritório, faz o seu trabalho lá, volta para casa, e o marido sabendo direitinho o que é aquilo que faz, mas sabendo separar o Roberto do Márcio.
A questão são as expectativas de cada um. Né? Eu acho que é conversar e entender. Agora, Não sei separar, possível... mas deve ser difícil. Esse homem, por curiosidade, esse homem que falou para ela continuar, certamente parte do dinheiro que ela ganhava favorecia ele, ou não? Não, então, eram as Tá. despesas da casa. Tá. Talvez ele não precisasse se matar de trabalhar, porque... Entendi. Né? Era uma boa complementação. Uma boa complementação. Talvez ele tivesse a cabeça super aberta, para ele não fosse um problema aquilo. Mas destoa, porque geralmente o homem brasileiro Porque você não se propõe a curte casar, isso. né? Exatamente, entendi. Mas interessante, esta mulher tinha uma expectativa Tinha a expectativa do conto de de ser fadas. resgatada, né? De ser Literalmente, salva. De ser salva pelo Aí você príncipe. casa com um cara que fala, não, continua. Que aí vira Tá sapo. tudo... O príncipe não resgata. Não, o problema são as E vira expectativas sapo. da gente, né? Exatamente. As idealizações que a gente faz. E a gente sai correndo atrás daquilo que idealizou. E aí não acha. Engraçado que a gente não fala o que a gente quer, muitas vezes porque a gente não sabe, ou porque a gente acha que o outro sabe ou percebeu. Ninguém é paranormal. Então, exatamente. Mulher que fala, não, mas ele tem que saber que isso está me magoando. Não A tem gente que não saber. tem bola de cristal. Exatamente. Né? A gente não nasceu com esse dom, né? Ainda bem. Com certeza. Ainda bem. Ia ser insuportável você Não ler o teria- pensamento de todo mundo. Não teria Não como. ia ter harmonia de nada. Anaí, a gente tem, né? A gente está falando assim, de relacionamentos e tal, mas existe um assunto que é muito interessante, já aconteceu muito comigo, já utilizei seu livro até como suporte de ajuda. Aquela pessoa que passou por algum momento um relacionamento difícil, um relacionamento abusivo, ou foi uma dor muito grande para viver aquela separação. E aí se coloca naquele lugar de que nunca mais eu vou amar ninguém. Uma coisa é eu escolher, eu estar maduro e falar assim, chega, eu quero viver uma vida diferente agora. Outra coisa é aquela pessoa que tem essa dor, sabe, e não consegue se libertar e acha que assim, todos os outros relacionamentos eu vou viver essa dor. Então, por isso, e aí vem o amor dói. O que você pode, pela essa experiência toda que você traz? amor não dói. Não dói. O amor não A gente dói. tem aí na tela o livro da Anaí, que é O Amor Não Dói. O amor não Eu dói. concordo. Porque as pessoas passam a ter medo de amar, né? Mas, olha, isso me falam todo dia. Todo dia. Já não aguento mais, o que eu passei já bastou. E eu falo... Olha aí, linda. O Amor Não esse Dói. livro, eu tenho um amor por ele. Também foi único, né? Até hoje eu não tive mais coragem de escrever, porque Mas a eu acho que esse editora livro tem pede, ajudado mas... muitas pessoas. Sim, e ele é bem fácil, né? A leitura é bem fácil. E a gente pode encontrar pelo Amazon. Então, eu acho que a Amazon... eu acho que deve ser o Tem mais algumas fácil. livrarias que... É que Tá. as livrarias físicas estão Hoje mais em dia, difíceis, querida, né? é virtual, com certeza. Mas o que Mas a o gente que eu pode falo- trazer disso para essas Então- pessoas que passaram, sofreram, e ok, mas vamos tentar. O problema, quem vive o desamor, né? O problema de quem vive o desamor é que essa pessoa diminui muito o amor próprio. Porque eu falo, você tem todo o direito de não querer, mas nem tentar. Ok. Só que muitas querem tentar. E aí eu falo, quando você fala isso, você, além de se vitimizar, você se coloca num lugar de vítima total, que você não tem forças para encarar aquilo, que você não acredita mais na tua percepção, porque muitas falam, eu escolhi tão errado. Será que eu sei escolher? Meu dedo é podre. Será que É o o meu tal- dedo é podre? E eu falo, você passa um atestado de que você se fragilizou totalmente. Quer dizer, você não tem forças para escolher, ups, me enganei. Tchau, você vai morrer? Ninguém morre por causa de ninguém. Então, quando a gente desiste, é porque a gente atesta para a gente mesmo que não dá mais, eu não tenho mais forças. Eu acho que isso tem um efeito psicológico, sabe? Você está protegida, mas você também não vive mais nada. Né? E aí eu fico falando... eu não gosto de falar empoderar, né? Mas a mulher, ela tem que sair do papel de vítima.
E isto que não se confunda com culpar a fortalecer. vítima por estar em relacionamentos complicados ou abusivos. Não tem nada a ver. Isso não é diferente. É diferente, mas se você entra numa relação onde você já detecta sinais, porque tem sinais. Precoces. Eu tinha sinais lá e eu não vi Precoces. quando eu contei toda aquela história lá do Sim. casamento. Foi bacana, Né? Mas a gente vai, vamos tentar mais um pouco. Caramba, já tô namorando há uma puta monte de tempo, vou tentar, tal. Mas você não pode desistir dessa maneira da tua força. Não, eu não dou mais para nada, acabou. Isso aí acabou comigo. Não, o que você é está um atestado dizendo... que você já não tem mais O força. que você está dizendo que não é perder a força da escolha, é refinar a escolha. Porque o que acontece, por exemplo, eu vejo muita gente falar assim, não, casou, ele mudou totalmente. Gente, não muda totalmente. Ou então você não Sempre via. foi assim, ou você não conseguia, eu não convivia. queria enxergar. Não, o que ele convivia. mudou é que antes o controle dele, a manipulação, tinha o nome de amor. Eu te amo tanto que eu não aguento dividir você nem com a tua mãe. E a mulher, ai, como ele me ama. Aí o que ele muda? Ele muda que não é mais amor. Aí é porque eu estou mandando e eu quero, e aí vai ser assim. Então ele tira a fofura, a fofice, e aí vira a ordem pura. É assim que vai ser. Você fala de uma coisa que é muito interessante, essa coisa de você trazer a dor para um relacionamento novo. Ou trazer as expectativas que você tinha no antigo para esse novo. Nada novo é igual ao do passado. E esse novo nunca vai ser igual ao do passado. Então, aí também já é um protocolo. Você tenha padrões. Exatamente. A menos que você tenha padrões. Exatamente. Aí você cai sempre na mesma roubada. Aí é outra Se história. não tiver esse autoconhecimento de ver que você Isso. repete padrões, você não Aí vai você tem que cortar o se certo. tratar, você tem que fazer terapia, se O discurso conhecer. precisa mudar, porque às vezes você já entra na outra relação já dizendo, com você eu quero que seja diferente, porque eu passei por isso, você entra como isso, coitada, isso, você entendeu? isso. Eu acho que e aí isso ela te já enfraquece. ela ou ele está se colocando naquele lugar de vítima. Não, e dando poder ao outro. Ao outro pra de fazer que eu estou- diferente. Você não Eu vai vou fazer fazer isso Não, comigo, para fazer né? Você já está diferente dando a na dica. sua Você vida. quer... Exatamente. Quem tem que estar atento é você que está escolhendo se relacionar. Isso. E ter sempre em mente que você pode errar várias vezes até, mas isso não vai te acabar com você. Com a sua Com a capacidade, sua capacidade de amar. de amar e de ser amada. Porque tem muita gente legal. Agora, se no primeiro você desiste, valores. você fala, não, aí como é que faz? Mas reforçando também, a pessoa tem o direito de não querer mais nada. Tem mulher que fala Também. pra mim, não quero mais ver homem na minha vida. Eu falo, nem mulher, nem mulher. Uma Nem pena, homem, né? nem mulher, nem mulher. nada. É um direito também da Sim, pessoa. Mas não porque ela é fraca e Porque foi... ela Ou tá. porque eu tenho medo Porque ela de se sofrer. sente bem Acabada. assim. É É. totalmente Porque porque eu me encontrei e eu tô no meu melhor momento, sozinho, feliz. Isso. .com.br. Exatamente. O que é bom até quando você sai de um relacionamento, abusivo ou não, Dá um tempo para você. Exatamente. Por que O problema é que a você gente vai inchar? cair, sai, vai trocando. Vai e ser aí anzol. É complicado. Porque não dá tempo de você refletir. Se você sai de uma relação, entra na outra, você repete o ciclo. O relacionamento rebote. Exato. Você vai levar para outra relação as mesmas dores Coisas que mal você resolvidas, não- nem detectadas. viu. Exatamente, né? que você nem viu. Diferença de ciúme, porque as pessoas perguntam muito isso. muito Ciúme bacana. patológico do não patológico. O ciúme normal é aquele que você sente quando existe um fato real, uma situação real. Eu estou com meu marido e tem uma mulher piscando, se ensinando, ou ele olhando. Você vê que é uma situação que está acontecendo realmente, né? É fato. Isso é fato. Então, você vai conversar, você vai ver como é que escuta. E me respeita. Ou se a mulher muda de lugar. Tem homem que faz isso, a mulher está encarando. Ou o homem, a mulher muda de lugar. Exatamente. Se você está bem com o teu parceiro ou parceira, você Sinaliza. sinalize e de boa a pessoa, né? Se recompõe, se recompõe na cena. legal. Agora, um ciúme patológico é aquele em que você inferniza a vida do outro. O outro não tem sossego. Né? Você não pode fazer nada, você não pode se comunicar com ninguém, você não pode ter amigos, você não pode... Tudo é traição. A pessoa exige provas de amor o tempo inteiro. Eu acho isso de um desgaste tremendo, você ter que provar o tempo todo para alguém. E é insegurança pura e cristalina. Mas eu já vi, por exemplo, interessante isso, eu já vi muitas pacientes terem maridos, namorados, que eram
insuportáveis em controle, onde você está, porque mostra, filma, tô na consulta da Bia, então mostra. Eu falo, querida, tô aqui, olha, de boa, assim. A voz não dá para confundir. Então, assim, já vi. E todos esses homens traíam absurdamente. Sim, porque... Eles tinham que ter o controle para poder trair. Porque se você faz uma coisa para mim, você considera a possibilidade de eu fazer para você. Exatamente. Né? E eu já peguei também mulher que veio reclamar, e homem também, já ouvi isso de homem, não gosta de mim, não tem ciúme nenhum, eu posso fazer o que eu quiser, como se isso fosse prova de amor. Ele confia em mim, é uma prova de desamor. Como que confia em mim? Plenamente, Né? Quer dizer, eu não ameaço, eu não mexo no queijinho dele, né? Eu posso sair, fazer, ele confia em mim. Tem mulher que não sabe lidar com isso. Por quê? Porque a gente aprendeu que o ciúme é sinal de amor. Exatamente. Que é uma distorção total. Né? Total e absoluta. Claro, um ciúminho básico pode rolar, né? Mas é esse ciúme que, é real, que a gente está falando. Ciúme do real, que é real. E tem o grau também. E uma duração curta. Uma duração Aquilo curta e uma intensidade foi uma situação que aconteceu ali. Exatamente. Você pode pegar o telefone de alguém e chegou uma mensagem delicada, né? Ou invasiva, e você vê que não houve resposta nem nada. E aí você... Exatamente. Não, mas tem essa intimidade? Não tem. Se não tem, ou bloqueia, ou não responde, ou vê o que vai acontecer. Alguma coisa tem que ser feito. Exatamente. Né? E é feito. Se você gosta e se você está em paz com a situação, você faz de boa. Faz mesmo. Sem problema tem acontecido nenhum. O que eu percebi depois da pandemia, que você acabou ficando muito tempo dentro de casa. E aí veio esse conceito novo do home office, né? Você trabalhar de casa. E aí essa volta de novo começou uma coisa de ciúme, porque, poxa, aqui eu estou tendo controle de tudo. E agora ele volta de novo. Ou são relacionamentos que começaram nessa relação dentro de casa. Sim. Né? Que eu comecei uma relação agora, e aí veio a pandemia, a gente ficou morando junto. E aí tudo voltou ao normal, dentro da normalidade. E aí eu não conhecia essa relação com ele fora de casa. E aí começa o ciúme. Mas isso não tem a ver com dependência? Mas pode ser que sim. Porque assim, mas você nem tem sempre, a pessoa o controle total ali. Sim. Porque está ali dentro de casa. Aí volta ao mundo real, que você sai, encontra pessoas, e essa pessoa não consegue mais ter esse controle total que tinha. Mas é mais insegurança mesmo. É uma insegurança, é uma coisa impressionante. Porque se eu preciso saber o passo a passo de uma pessoa, ou eu não confio em mim, né? Ou eu não confio nada nela. Então, qual é o sentido de você estar com uma pessoa que você acha que vai te trair a cada 5 minutos? Exatamente. Não funciona. É porque você o tempo todo tem que fazer escolhas. Que são suas, Sim. não é do outro. Né? Estar com o outro é uma opção sua e tem que ser do outro também. Se não bater essa escolha bilateral, não vai acontecer. Então, essa sintonia tem que ter. Senão, fica muito complicado. Agora, eu vejo as pessoas confundirem amor com dependência afetiva. Do tipo, como assim você não sente falta? Como assim você não tem necessidade de falar tantas vezes ao dia? Então, você não me ama. Dependência não é amor, isso é controle. É o controle. Ou a pessoa que acha que se a outra for embora, acabou a vida dela. Ela não é nada sem a outra pessoa. Você vê como falta instrumento interno da pessoa para né? Entendeu? Para se bastar. O outro é maravilhoso, eu amo, eu quero a companhia, mas se ele for embora, eu sou inteira. É aquela história do romantismo, da metade. Se a minha metade for embora, como é que eu fico? Você inteiro, sempre. Ou não consegue fazer os enfrentamentos, né? Então, se cola no outro e o outro tem que resolver. Isso é cansativo também, você ter a infeliz a obrigação de fazer alguém feliz. Isso é terrível. É um peso insuportável. Meu Deus, se isso não estiver dentro de você, como é que eu vou pôr? São coisas... E tem pessoas tão imaturas que eu já vi, assim, pacientes, homens e mulheres, chegar para mim e eu falo, mas por que não está aceitando que acabou? Não, porque lá no início ele falou que me amaria para sempre.
Ok, mas em que circunstância? Foi na paixão? Porque, Mas não, para então sempre ele é mentiu. muito tempo. A gente não pode falar Mas é isso que eu tô nada falando. disso. Mas olha a expectativa infantil de que, tipo assim, vai me amar pro resto da vida. Porque na paixão você diz isso. Ah, então ele mentiu? Não, porque na paixão ele pensou isso. Sim. E você também. O que você pode falar é: hoje eu te garanto que você tem tudo que eu quero para viver Exatamente. para sempre com você. Hoje. Exatamente. Mas a gente vai mudando. Todo mundo vai mudando. tempo E vai às vezes você passando. não gosta do que o outro se transformou. E aí, o que a ou gente do que precisa você se transformou. É o diálogo. É a falta Não, de é. diálogo. Diálogo franco. de É franco, franco. de chegar. Diálogo se tem, mas franco. É difícil, as pessoas É têm medo de muito perder, Exatamente. não querem tomar a iniciativa de uma possível separação se ou for estranhamento. falar, eu vou perder, Dá então é motivo melhor para o ficar outro calado. falar, porque você se garante. Exatamente. Essa coisa de deixar o outro tomar a posição. Muitos homens fazem isso, Muito. né? Eu, pelo contrário. Quando eu falo já vi- homem é complicado, É. né? Porque alguns, né? A gente está Alguns, falando claro. de conflitos, Mas né? os homens têm mais dificuldade de botar fim Tem. na relação. Não aguento ver mulher chorar. Exatamente. Então, eles vão dando razões para a mulher falar: olha, Não some aguento daqui. mais. Ai, Exatamente. pronto, ela ficou feliz que ela que me deu fora. Eu já ouvi isso. Exatamente. Foi Mas ela é que pediu cara pra eu de sair pau. casa. Não tem. Como eu já vi mulheres também. É, também. Levar o homem no limite. Eu falei, mas por que você não abre? Não, ele que vai. Porque depois. Não, e acha que é fodida, né? Puta exatamente. covardia, né? Exatamente, não, porque ele tem Tudo que ter que você culpa. quer. Ele tem que ir É. embora com culpa. Senão ele não vai ser um bom ex-marido. Olha, É complicado. Mas Muito. as pessoas realmente colocam isso. Relacionamento é difícil. Agora, quando você se relaciona com alguém que tem algum transtorno mental, por exemplo, uma pessoa que se relaciona com uma pessoa que tem bipolaridade. olha, ela tem que arregaçar as mangas. Porque aí tem que ter conhecimento, autoconhecimento e conhecimento do transtorno do outro. Não são todas as pessoas Exatamente. que conseguem lidar com isso muito tempo. Principalmente se o parceiro, a parceira que está com aquele transtorno não quer se tratar. Isso é condição, não tem como. Se a pessoa se trata, por exemplo, o transtorno Bipolar. da bipolaridade, ele não tem cura, mas ele tem controle, com caramba, não é? certeza, Tem com tratamento. certeza. Tem tratamento, você consegue ter uma vida com muito mais equilíbrio. Agora, se o cara fala para, vamos supor que seja uma mulher, Suspende Nega, os remédios. né? Não, nem quer ir. Exatamente. São ciclos, né? Que se trata, pois abandona o tratamento, aí os sintomas se intensificam, a coisa embola mais ainda. Se a pessoa fala, por exemplo, na fase da mania, ele não vai ouvir. Não, de Né? jeito nenhum. Mas depois que passa, que teve aquele comportamento, gastou todo o dinheiro da poupança, como eu já vi no bingo. Ela Sim, gastava tudo, ela detonava tudo no bingo. Fora a tal. hipersexualidade que vem também. Hipersexualidade, não dorme, não deixa ninguém dormir, o cara precisava trabalhar. Enfim, se ela, quando ela está na depressão, na fase depressiva, ela ouve um pouquinho melhor. Né? Mas se ela não falar, tá bom, você está comigo, do meu lado, eu vou me tratar. Porque também ninguém aguenta essa não é gangorra possível, emocional, não é possível. Nem essa a vida pessoa maluca. aguenta. Não tem como. É porque ela cada vez também vai capotando mais rápido. Não, e se ela não se trata. filhos, né? Exatamente. Quer dizer, vai virando um transtorno. Exatamente. Mas a partir do momento que você aceita o tratamento, né? Não, aceita e faz. E faz o Eu já Aceita vi e muita faz, gente porque- aceitar, mas tipo assim, mas eu estava bem, por isso que eu suspendi. Sim, mas só estava bem porque estava fazendo. Exatamente. Né? E- Mas e isso tem em aquela tudo, coisa, em né? depressão. Independência. em tudo. Né? Em alcoolismo, que Tudo. acontece muito. É, porque é fácil você ficar com uma pessoa que tem um problema de alcoolismo, de drogas. Não, não é. Nem É só isso, difícil. hein? Pessoa que não quer trabalhar, homem que não trabalha, mulher que não quer fazer nada. Exatamente. A vida não anda. Tem que ter uma parceria, gente. Exatamente. Alguém vai estar sobrecarregado. Sim, é porque é um mecanismo. E aí essa relação toda começa a adoecer, como um todo, Exatamente. né? E se você conviver com pessoas que têm um transtorno, se você bobear, você fica doente junto. Com certeza. É, A gente uma vê das- quem cuida de Alzheimer, de demências. Exatamente. Uma das coisas eu acho que a gente precisa, independente de um transtorno que seja um borderline, bipolar, depressão, ansiedade, toque, eu acho que é o conjunto, né? O parceiro, a parceira, entrar, conhecer, entender, ir ao profissional, me explica o que é isso, como que funciona, de que forma eu posso ajudar. Isso para mim é amor.
tá ali junto. Agora, realmente, eu estou fazendo a minha parte, que não estou com sintoma. Eu estou buscando para entender da melhor forma para a gente passar como família. E você não está aceitando o tratamento, você não está buscando, aí não é deixar esse relacionamento no momento que o navio estava afundando. É porque você que é o que falam, né? Ainda culpam. Exatamente. O parceiro ter saído, né? Eu estou saindo porque você realmente está recusando. Porque também tem esse lado, né? Além dele ter vivido ali e as patologias, elas podem não surgir. Eu posso ter te conhecido e nunca ter acontecido nada e, de repente, começou essa situação. Eu acho que ser parceiro é isso. Eu estou ali, eu fui ao médico, eu busquei hoje, como a Ana falou, nos meios sociais, na rede social, a gente tem como descobrir, conhecer, ler, né? E estou ali buscando. E você não está querendo fazer a sua parte, aí, infelizmente, você vive a sua história e eu vou viver a minha. Mas, às vezes, eu já peguei casos do parceiro não conseguir sair porque se sente culpado. E aí começa a adoecer junto também. Mas é uma codependência. E tem medo né? dos filhos, como é que aí vão ficar com aquela mãe. Aí é a codependência. É bem complicado, né? Tem então, isso também. O medo, né? Como que eu vou deixar como meus é que eu vou filhos deixar ali? meus filhos aqui? Aí quer tirar os filhos, aí não dá, aí vai ficando. É que nem mulher vítima de relacionamento abusivo, porque muita mulher não sabe dos seus direitos. E eles ameaçam dizendo que vão tirar os filhos. Então, ela fica lá sofrendo, porque ela falou, se eu sair de casa, eu não tenho emprego, como é que eu vou levar meus filhos? Vão passar fome? Exatamente. Vão ficar na rua? Então, os filhos teriam que ficar e ela vai ficando. É incrível isso. Ainda tem essa coisa da violência patrimonial, né? Tem. Muito Como? forte, muito forte. É uma que das muita principais gente não até. conhece esse assunto. Não, de violência patrimonial. Como Muita a sexual. gente. Quanta mulher acha que porque ela é casada, ela tem que fazer tudo? Exatamente, Homens acham isso. Mas você é minha mulher. Como que você não quer fazer isso? exatamente. E acha, né, que para eu não perder meu marido, eu tenho que fazer sexo e não tá com vontade, tá deprimida, tá em sofrimento, que é uma violência. E ela não percebe isso. Ela acha que o marido tem direitos sobre o corpo dela. Esse é um assunto muito bacana, né? E sexo. Todo mundo coloca o sexo como, sabe, é a base de um relacionamento. Como que você vê essa coisa do sexo no relacionamento? Supervalorizado. É supervalorizado, hipervalorizado, também acho. É que nem hipervalorizado. aquele homem que diz assim, eu transo 5 vezes por semana. Não sei que homem é esse. E mesmo que Então, transe. não está lá em casa. Se ele transar tanto, ele não tem tempo para conversar. E eu acho que Exatamente. o relacionamento Aí não tá é só falta na de horizontal. equilíbrio. Eu acho até que você pode manter um relacionamento muito tempo baseado só no sexo. Aquele sexo, que eu nunca sei o que é esse sexo animal. Que, nossa, essa mulher mas ela é muito boa de cama, ou cara, não sei o quê. Eu acho que quando você tem sintonia, quando você gosta de alguém, o sexo vai rolar, principalmente em início de relacionamento, na fase daquela paixão. Mas depois, isso tende a acalmar. Tende a acalmar. E você não pode medir o sucesso de um relacionamento pela quantidade de trepadas que eles dão. Isso é uma loucura, isso. Porque, assim, os homens têm muito esse padrão. Tem. Os homens procuram, tipo assim, meu relacionamento não está bem. Aí, quando você vai ver por quê, é porque não estão transando. Então, será que é por isso que eles trocam E as tanto de outras- As parceira? mulheres não. As mulheres, em geral, procuram, porque assim, ele não conversa mais, ele não dá atenção. Ou ele quer muito e eu não aguento mais transar. Exatamente. O que eu não estou normal? Qual é o meu problema? Eu tô doente. E aí ele vai procurar fora. E aí, sabe? Então, isso é uma grande queixa, é um motivo de muita preocupação. E também já vi muito homem reclamar de mulher que exige uma performance que eles também não dão conta. Com certeza. Ah, mas também isso não existe fala, isso. Já viu isso Do também? tipo assim, você às vezes eu já peguei vários homens deprimidos e elas falavam, não, mas isso não tem nada a ver. Eu falei, não, mas ele está com baixa de libido. Não tem nada a ver, porque tem que funcionar. Até para relaxar ele, isso vai. Eu li que isso vai melhorar. Eu falei, certamente. Quando ele tiver um pouquinho melhor, isso vai acelerar Se melhor. colocar nesse lugar, né? De Mas que não E a assim. recíproca também, de homem falar, pô, eu tô tão tenso, vem aqui. Como assim? Como Toma assim? Como se fosse um calmante, maracujina, né? É como não. se fosse. Pelo amor de Deus. Tem que dar para baixar a ansiedade. Ah, então Vai tomar lá um vem cá, maracujá, vou liberar vou seu fazer um estresse. suquinho de Vem aqui. maracujá. Exato, como se você vai fosse. fazer terapia. Objeto de cama e Vai mesa. tomar um
anticonvulsivo. Exatamente. Você A não questão tá dessa sendo... tensão não sou eu, não. Não, você não está sendo bacana. Você podia me dar esse remedinho, né? Pô, o que Não custa? existe. Não é questão do que... Não, eu já ouvi cada coisa. Até do meu marido também. Não vou falar. Hoje eu prometi que eu não ia falar nada dele. Porque eu falei num podcast que eu não lembro qual era a pergunta. Das brigas, se casais, né, às vezes vinham com queixas. Eu falei, olha, meu marido, ele vai usar o banheiro, ele lava a mão, ele vai escovar o dente. Eu não sei o que ele faz, ele deve ter algum problema, que ele molha tudo. Fica tudo ensopado. Toninho, cansei de falar, vou lá enxugo. É mais fácil. É mais fácil. Mas um dia... É o melhor? Não, ele tem... Por que ele custa ele enxugar? Mas eu falei hoje para ele... Custa não molhar. Não, custa não molhar. Então enxuga. Mas para que ele precisa? Molhou, se ele precisa, então ele esses movimentos assim... Olha, eu acho que ele deve ter alguma coisa que isso aqui alivia a ansiedade. Mas faz a seco. Alivia não precisa molhar a mão, entendeu? Faz a seco. Quer ficar fazendo assim? Entendi. Sabe? Entendi. Porque quem que vai limpar? Sou eu. Né? Quem vai secar, ele, né? Exatamente. Quem vai secar? Mas Toninho, querido. Toninho é um amor. Só que ele cuidou da minha mãe pra mim, meus Deus. Isso é tão importante. Porque no essa início, relação, né? Isso é bacana, né? Porque chega um momento mas ele, que eles ele é voltam meio pra nossas sequelado, casas. porque olha o que ele passou com a minha mãe. Passou. Será que ele é sequelado ou ele tem essa coisa de saber dos ciclos da vida e ter essa generosidade? Não, ele é muito legal. Ah, tá. Ele nunca falou assim pra mim. Ele foi muito ciumento no início, né? A ponto da gente a paixão, ter problemas. Mas na paixão, os ciúmes dele vai estar presente. A questão é que ele não pode ir escalonando para cima e depois de um tempo ele está aumentando. A paixão não, mas chegou uma época quase de separar. Porque eu falei, se você acha que eu vou na padaria, eu vou te trair, você está com a mulher errada. O que você pensa que eu sou? Então, você não deve ter um segundo de paz e eu também, você está tirando a minha. Então, vamos resolver. Com certeza. Né? Agora, eu fazia consultório à noite. E não é, hoje eu só tenho online, mas antes era no consultório. E eu estava no consultório, né? A gente mudou para a casa da minha mãe. Você viu, eu saí do meu apartamento, fui morar na casa da minha mãe. Porque a sua mãe estava precisando. Mas desde o meu pai já doente, meu pai com demência, né? Aí eu ficava no consultório e ele ficava com a minha mãe. E a minha mãe batia nele, a minha mãe xingava. Que ela também foi perdendo a minha mãe gritava, a minha mãe deu muito trabalho. Mas ela também foi demenciando? Foi. E aí ela foi tendo esses momentos de agressividade. Ela já tá, exatamente. Todo mundo roubava tudo. Isso. Né? Isso. E aí, mas eu tinha ataques de riso, porque meu marido não tem nada a ver comigo. Ele é super fechado, ele é quietinho, né? E um dia... tá com o meu celular tocando no meio do atendimento. Foi alguma coisa Aconteceu. séria. Você me perdoa, me dá licença, porque é alguma coisa. Polícia. Polícia na tua casa? Polícia. Por quê? A minha mãe ficava sacudindo a porta. Eu quero sair. Você está me prendendo aqui. Eu quero ir no jardim, porque é eles casa. têm energia ainda, né? Hoje eu pus um portão até lá em cima, porque é um lugar lá, não é legal o lugar que a minha mãe mora, e não saíam de lá, né? Bom, enfim, aí nós lá, né? E aí ele deixava ela sair, porque ele não aguentava mais ela gritar, ela xingar, ela balançar. Aí ela balançava as grades e chamava as pessoas, moço, de fora. Socorro, eu tô presa, não deixa eu voltar para minha casa. E alguém acreditou e chamou a polícia, eu no consultório, mas eu tive ataque de riso, porque ele gaguejava, porque a vizinha que salvou. Falou, não, seu policial, ela tem problema, ela tem Alzheimer, não sei o quê. Meu marido fez não conseguiu falar, se justificar de nada, quase que vai em cana. Tem coisas engraçadas, momentos engraçados. Mas né? olha que legal, né? Mas isso é amor, isso né? é parceria, né? Ajudar a gente a cuidar do... Como o pai dele, quando ficou doente, já era viúvo também, ficou em casa, a gente acolhe. A gente é daquela geração de acolher. A gente tem uma outra consciência do cuidar. A gente tem dois pilares nessa conversa agora, que eu vou trazer aqui para a gente conversar. Uma é essa fase que eu acho lindo, o parceiro, a parceira, vestir essa camisa junto com a gente, por entender a fase da vida, né? Que eles se tornam nossos filhos. E a outra é a fase da gente casar e levar o sogro, a sogra junto para casa.
que aí é complicado também, né? Mas eu acho que quando você é recém-casado ou casado há pouco tempo, isso tem um peso diferente. Quando você já está casado há 30 anos e aí os pais começam a dar esse trabalho, Sim, aí você eu leva. acho que já é diferente, porque é um outro momento da relação, como né? é isso para um casal novo, né? Casal que tão se novo não conhecendo, segura. é muito Não complicado. segura. Não Eu acho que segura. não segura. É nesse sentido, né? Uma coisa é eu vivi uma relação com você esse tempo todo e agora minha mãe está doentinha, tem que voltar para cá. Outra coisa é assim, eu recém-casado, a gente está se Eu conhecendo. acho que até a pessoa de menos idade, mas é uma coisa geracional mesmo, porque eu me lembro que eu fui noiva antes de casar, foi pouco antes de eu conhecer, num dos términos que eu tive no primeiro casamento, comecei a namorar um cara bem mais velho que eu, era amigo do meu pai, né? Fiquei um tempo, depois eu voltei, aí que eu fiquei 4 anos, que aí eu casei e tal. E ele, uma vez a gente falando sobre casamento, ele falou, eu tinha o problema do meu irmão, que tinha paralisia cerebral, ele falou, mas olha, se a gente um dia casar, teu irmão vai ficar numa clínica. Eu terminei na hora. Entendi. Como que o meu irmão ficaria comigo? Claro, se meus pais morressem, quem que ia era cuidar do meu irmão? Era um combinado ético, era né? um tratado de Tordesilhas, Exatamente. entendeu? Ele tinha paralisia. Você vai cuidar do seu irmão, tanto que a minha mãe falava, eu peço a Deus que ele morra antes de mim. E de fato ele morreu. Aconteceu, né? Isso para um pai e para uma mãe que tem um filho. Porque sabe que ninguém vai tratar igual. Exatamente. Isso é um alívio tão grande, assim, é uma dor, mas um alívio tão grande quando eles se vão primeiros, esses filhos que precisam, né, de cuidados especiais. Cuidado total. Com certeza. Porque, assim, difícil o irmão que toma esse compromisso. E eu acho que as gerações novas não têm mais essa noção. Porque não tem mais esse peso, é tudo mastigado, todo mundo faz tudo, não se frustra, não cuida nem de si. Como é que vai cuidar de alguém? E eu vejo, assim, classe média alta ou classe mais alta, pior ainda, porque tem aquela coisa assim, 14 anos vai para fora, aí começa a viver lá fora, e lá fora não tem esse negócio de vamos pedir benção à avó, vamos visitar seu avô, vamos visitar sua mãe. Não, lá fora você casa, mãe e pai não está presente. Né? Você pega qualquer testemunha, não vão, vai aparecer no almoço de ação de graças do outro ano. Depois de um ano já de casado. Depois de um ano de casado. Então, assim, há uma desconexão dessas responsabilidades de laços. Verdade. De laços familiares. É isso mesmo. E é uma pena, né? É uma pena. E você vê que hoje proliferam clínicas de repouso, digamos assim, clínicas para a terceira idade. E que eu não sou contra, dependendo do que a pessoa tiver. Às vezes a pessoa trabalha, só tem ela, não consegue lidar. Mas a gente vê muitos outros casos, né? Infelizmente. Porque ninguém quer cuidar. Ninguém quer cuidar. Então, assim, e mesmo que a pessoa viaje, mas tem aquela coisa de ir lá, né? De ter esse momento de estar com aquela pessoa. E é uma realidade que vai aumentar cada vez mais. Porque o número de idosos aumenta cada vez mais. Exatamente. O número de processos demenciais, quanto maior a idade, maior a probabilidade que ocorra. Então, isso é uma coisa que eu acho que é um desafio para as famílias enorme. Nossa, é verdade. Porque eu acho que vem aquela insegurança também, assim. Uma coisa é eu, como irmão, né? Estou ali, eu sei daquilo. Mas quando entra o que é de fora, será que eu vou continuar com essa mesma... Isso foi um tratado entre eu e minha família. E aí vem o de fora. É que depende. E quando a gente vê essas relações, que quando o que vem de fora muda toda a estrutura. Meu irmão era maravilhoso. Quando veio o companheiro, a mulher, muda tudo. Nossa, ele muda a personalidade. Mas depende do vínculo do casal. Como assim? Se for bom. Por exemplo, vem uma hipótese, vem um familiar morar comigo, que é família do meu marido, e me desrespeita. Se eu tiver uma relação bacana, eu vou falar, olha, tá um pesadelo, mas como é que a gente pode melhorar? O meu parceiro, se me amar, não vai permitir... Ele vai dar um limite. Um estresse desse tanto, vamos ver como é que a gente resolve isso, como é que melhora... Agora, eu também já vi várias vezes a pessoa que joga lá é a mulher que tem que cuidar. Exatamente.
Aí não é uma também responsabilidade não também. é. O cara tem que fazer por merecer. Olha, nós temos uma parceria, eu te ajudo com a tua família, mas você me ajuda com a minha? Você compra essa briga? Vamos juntos nessa? Ele vai pro futebol e deixa a mãe dele lá Agora, e você trocando a fralda. É que nem marido que tem... Que meu marido tem outro filho, traz e você que tem que exatamente, cuidar. Ele nem começa a fica namorar, com o filho. aí a E namorada aonde tá, que acho toma conta. Quanto que eu já vi isso. Entendeu? Isso tem demais. Então, tudo é a saúde do vínculo. Saúde do vínculo, perfeito. Perfeito Né? isso. Que a gente tem muito pouca saúde Pois é. de vínculos. Porque se tiver, você resolve Exatamente. qualquer situação que vier. Porque são desafios. Então, como é que a gente faz da E melhor são maneira? frustrações da vida. É. E que a gente tem que passar por isso. Não, Então. não tem como, né? Uma coisa... Não pode falar. Não, por favor. Eu queria trazer o assunto sobre o medo de ficar fora. O FOMO. O FOMO. Queria que ele me of falasse missing out. isso. Que é muito Queria a comum gente nas redes discutir um sociais. pouquinho isso. Que Muito. aumentou muito com as redes sociais, né? Com E certeza. não só de você não querer perder nada. A própria quantidade de conteúdos, eu já me senti muito ansiosa. Eu vou pesquisar um tema, tem tantos desdobramentos, tem tanta matéria sobre aquilo, que me dá uma sensação de impotência. Eu falo, eu não vou dar conta de saber de tudo isso aqui. E você tudo está bem. sabendo de 10 coisas, já tem mais 1000 na fila que foi descoberto. Exatamente. Então, isso vai gerando uma ansiedade pelo excesso, né? Você vai se desconcentrando. Essa sensação de que você está sempre em dívida. É uma sensação de não dar conta. Não dá conta. Então, eu não consigo saber de tudo. Eu preciso estar comparando os meus likes. Será que eu estou agradando? Mas o que comentaram? Mas o que isso? O que aquilo? Isso vai gerando um quadro de ansiedade enorme. E de depressão. E de todos os transtornos. E isso também... Gatilhos de todos os outros transtornos. né? E isso tem aumentado também no mundo corporativo, que você se coloca naquele lugar. O meu amigo ali de trabalho, ele faz 3, 4, 5 reuniões por dia e abre não sei quantos portais de coisas novas. E aí eu começo a gerar uma insegurança em mim que eu tenho que acompanhar ele, porque se eu não acompanhar eu vou perder. E aí eu acho que a gente está perdendo a nossa identidade, o olhar para a gente. E faz dentro do seu tempo. A gente está se enfraquecendo. Né? Ou a mesma coisa, eu vou falar sobre um assunto. Eu não sou obrigado por eu dominar tudo. aquele assunto o tempo todo. Eu sei o que eu vivi, o que eu entendo e pronto, tá bom também. Sim. Né? Agora, coisas que ajudam a gente... Porque isso está aumentando muito. E aumenta o quê? A ansiedade. Né? Mas eu acho que a informação do jeito que ela está hoje constituída dá essa velocidade. Você pega uma rede social e você vai passando o dedinho, você tem a sensação de que você entrou em vários canais e você... Nossa, eu não sabia disso. Nossa, só que a gente não precisa saber de tudo. Então, mas eu sempre isso digo que tem uma coisa chamada bom senso. Sim. Você me fala uma coisa, Anaí, eu vou dizer, não ouvi, mas o que é? Quando você me fala uma coisa, o meu cérebro já tem um condicionamento, tipo assim, isso não faz sentido. Ou faz sentido. Eu uso sempre o bom senso para não cair em modinha. Porque alguém me fala, essa coisa do sentir falta de estar pertencendo a alguma coisa. Isso na rede social é muito, né? Porque tem gente que viaja e esquece de curtir a viagem, né? Porque tem que postar tudo. Aí posta a Mona Lisa. Gente, a Mona Lisa todo mundo já conhece. Aí a pessoa vai na torre... Você está postando que você está lá. Gente, você não precisa. Você não precisa. Você está ostentando que você está feliz. E às vezes nem está. Porque eu vejo as pessoas viajando numa ânsia. Eu já vi casais discutindo. Porque, tipo assim, tira minha foto, tira minha... E o cara tá assim, eu não aguento mais tirar sua foto. Você tem que viajar com alguém para tirar. Eu vou trazer um fotógrafo, que eu estou de saco cheio das fotos que você tira. E vice-versa. Tudo tem que ser documentado. Não, tudo. E não precisa, porque as coisas têm que ser vividas. E, eu tenho a dificuldade... A Ana, que é a dona da minha agência, ela sempre fala, você precisa aparecer um pouquinho mais nos stories, fazer alguma coisa. Eu esqueço. Eu também não tenho esse hábito. Hábito, né? Agora, se pega assim, a gente está aqui, antes de começar, vamos de boa. Mas isso não pauta a minha vida. A minha vida é impautável, tipo assim, porque ela está sempre acoplada
a minha essência do que eu estou vivendo. Eu estou vivendo isso aqui, não tem problema nenhum. A gente acaba hoje aqui, vamos lá, vamos brincar? Tipo assim, gente, Sim, olha, faz e aí? parte. Falta, Ok. É o troféu, é o fechamento de tudo. Eu aqui. vou sugerir, Isso, Ana, vai você coroar. Vamos coroar com uma Você foto. passa no consultório dela ou na casa dela 3 vezes na semana e faz na hora ela faz. Agora, Né? é complicado do A do vida FOMO, doida dela né? também não Esse tem tempo. medo Manda alguém. de ficar fora. Eu acho que está muito assim. Um exemplo disso. Hoje começou o bonequinho novo, virtual, lá da inteligência, que eu vou virar o Rambo. Aí todo mundo bota carinho e vai lá no aplicativo do Rambo. Todo mundo naquele dia. E às Aí vezes eu vende não uma sou nem disso. fortuna aquele aplicativo, ninguém mais usa na vida. É só Não, mas por é um uma dia. massificação. É uma muito massificação. grande, né? Massificação. A sorte é de quem ainda consegue manter o bom senso. O bom senso. Quem Tem hora que eu consegue falo ter assim, eu não- crítica sobre o que ouve, Exatamente. porque as pessoas não Sabe, estão perdendo um pouco isso. exatamente. Olha a crise de ansiedade. Senso crítico. E o senso crítico requer uma educação que E o senso do que é certo e errado. Exatamente. Porque eu vejo pessoas Que é o senso falando, moral, "Tô né? avesso." Exatamente. Isso você sabe que aquilo está errado, mas faz de tudo para aquilo ficar certo. Exatamente. Querendo se te engana. convencer. É. Não, o cara fez isso porque a mulher fez aquilo. Não me justifique injustificável. Então. Né? Ou então, tipo assim, a mulher matou o marido, esquartejou porque ele humilhou ela. Ok, ela pegasse a malinha e fosse embora. Tinha o Você direito. sabe o Mas que é isso certo não e o que dá é o errado. direito de esquartejá-lo. Não estou dizendo que ele era um ótimo marido. Não, mas- Jamais. Mas isso não dá o direito. Senão, a gente deixa de viver em sociedade e vai viver uma barbárie. Porque Sim. você pisa no meu pé, Sim. eu posso dar na sua cara, eu posso dar um tiro na sua cara. É. Não existe. Onde A termina, cidadania né? é inegociável. Tem regras. Sim. Como o universo tem regras. Sim. O universo não tem a gravidade, é uma regra. Sim. Não adianta eu me jogar do prédio achando que eu não vou cair. Eu vou cair. Vai cair se Então, está assim, até lá. existem regras sociais. E a gente cria uma Como é que você sociedade... vive em sociedade sem regras? regras. Sem respeito. Ah, mas eu quero ser livre. Ok, você é livre sem pegar a liberdade do outro. E para ser livre eu tenho que ter regras. Também. Também. Liberdade não é fazer o que quer o tempo todo. Isso não é, isso é irresponsabilidade. Exatamente. O ter que fazer Exatamente. aquilo E porque cidadania tem a ver com responsabilidade. Amadurecer tem a ver com responsabilidade. Né? Assumir nossas responsabilidades. E pode ser legal isso. Eu acho muito Eu gostoso. acho, porque você fala Quanto assim, mais cara, você faz isso, mais você se sente no controle da sua vida. Exatamente. Não é? E dá um orgulhozinho da gente, né? Aquela coisa que aos 20 anos eu ia xingar, eu ia falar, eu falo assim, não vale a pena. Hoje, quando alguém me corta o carro, eu te juro, eu falo, vai com Deus, vai bem longe de mim, que a tua energia está carregada, eu não quero isso para mim. Eu desacelero o carro para aquela pessoa ir muito rápido na minha frente, eu não quero ver a distância. E ainda falo, vai com Deus. Ele está me dando, um Sim. sinalzinho obsceno. Eu falo, vai com Deus, Deus ilumine seu caminho bem longe de mim. Entendeu? Mas você sabe que eu me dou diariamente várias doses de orgulho de mim mesma. Eu também. Você também? Aquela coisa da autoestima por si mesmo. Cada barbaridade que eu vejo, eu falo, meu Deus, obrigada. Eu também. Obrigada por eu não me contaminar. Eu isso. continuo achando isso muito ruim. Né? Por eu não ter vontade nenhuma de machucar ninguém. Por eu ter vontade de ajudar. Né? Sem pieguice, Madre Teresa de que você Calcutá. está falando perfeitamente. De verdade, sabe? Sobe um E se deu orgulhozinho. vontade de fazer aquilo, vai lá, vai fazer, pronto. Mas como eu Não, mas acho ela está triste falando como quando... uma coisa de tipo assim. Ela eu não perde a todo dia- essência dela por causa Em Eu relação ao agradeço por movimento. não me ao contaminar movimento. Por com não o se mundo, contaminar por não me com as contaminar coisas ruins. Que é onde do está mundo. escrito que eu tenho que fazer aquilo todo Exatamente. dia. Com Eu querer- não vou me contaminar com Exatamente. Isso que você tá falando é a é essência. maravilhoso. Não, e você só consegue ter essa reflexão se você vê o caos do mundo e você fala, cara, eu não entrei nessa onda. isso. Eu continuo sendo eu. O caso de família era um exemplo. As pessoas falavam para mim, Exatamente. como é que você aguentava? Eu tinha uma gratidão, porque eu olhava aquilo e falava, meu Deus, a minha vida é divina. Eu não tenho problema algum. E eu tinha problemas, Não, muitas mas vezes a gente perto da minha- conversa. A gente fala, a gente é tão feliz, conversa, né? assim, e a gente fala assim, cara, como a gente é feliz, né? Assim, e Como é que eu me queixei disso? Gente, isso é Exatamente. nada.
Sabe As pessoas têm tantos problemas, e a gente para e fala assim, caramba, que coisa boa, isso não ser um problema, ou aquilo não ser um problema. E a gente ainda tem disposição para de ajudar aquilo, né? Mesmo isso aquilo não é uma sendo- bênção? Isso é uma coisa maravilhosa. É uma bênção. E essa coisa da convivência com o diferente reafirma a gente. E eu procuro todo dia de noite, antes de dormir, fazer essa contabilidade disso. Tipo assim, nossa, aquilo foi tão legal. Por exemplo, hoje, quando eu for dormir, eu vou falar, nossa, que podcast legal, né? Que episódio bacana ali. Leve, né? bacana. Leve, porque ninguém estava ali com raiva do mundo, da humanidade. E querendo falar de amor e de Não. que as pessoas consigam se conectar. A gente tem uma coisa otimista, apesar disso tudo. A maneira de encarar a vida. A vida, exatamente. É verdade, a gente amanhã é um escolhe dia melhor, ser feliz. vamos lá. A gente escolhe ser ético, a gente escolhe usar Porque são generosidade. escolhas. São escolhas. Mas apesar de serem escolhas, estão dentro da gente. A gente não precisa fazer força. Só tem Concordo. a agradecer. Você Concordo. faz força para ser como você é? Não. Para ter ética, eu faço para não força fazer para mal? não. Se eu tiver que não ser como eu sou, aí é uma força impossível. Você nem consegue, eu Não acho. consegue. Não Eu consegue. eu acho tão engraçado, pegando dentro desse contexto que a gente está falando, vamos viajar. E aí, eu tenho que ter um roteiro, e eu tenho que seguir aquele roteiro todo, porque o Joãozinho foi lá, ele visitou o Cristo, ele visitou o Pão de Açúcar, ele fez tudo, mas ele não viveu nada daquilo. E às vezes eu e Ana, assim, quando a gente tem esse tempo de descanso, ou entre uma palestra e outra, entre uma gravação e outra, às vezes a gente fica de boa dentro de um quarto, conversando, de pijama. As gargalhadas, lembrando de E as coisas. pessoas não entendem. Ah, mas vocês descansaram, vocês foram a São Paulo e não viram. A gente foi e curtiu muito e vamos levar essa lembrança de São Paulo. É porque as pessoas querem As pessoas contabilizar preciso, porque o outro foi momentos lá, de tirou a foto felicidade. naquele lugar. Eu sou feliz dentro de um quarto de hotel. Olha que Eu bênção. sou feliz dentro do... Nossa, eu sou feliz em qualquer lugar. Pois é. E eu Eu acho dou um que a gente jeitinho. tem que treinar, gente. É treinar. Treinar pra gente não entrar nesse efeito manada. É. Eu E lembro tem que como. quando- Tem Tem, jeito, viu, gente? tem. Eu Tem lembro jeito. que Isso mesmo. quando eu tive a oportunidade, foi num congresso, eu fui a Amsterdã, era o único lugar que eu tinha visto, não existia. I love Amsterdã. Hoje eu vou tudo, e todo mundo fica horas, passa o dia para fazer uma foto. Na fazendo foto aquela daquela I placa. love a cidade. É. E a Sinceramente. cidade tem outras coisas tão mais importantes. O barzinho da esquina com aquele cachorrinho, a gente dá um biscoitinho para ele. É. Ai, sensacional. Não, eu viajo isso sempre mesmo. de carro, levo biscoitinho para cachorro. Olha. Então é claro que os cachorros abandonados assim Vão vir. vão Até vir. a gente. Porque eu já fui sair de casa na intenção de alimentar o cachorro. Atrai, né? Atrai. E isso para mim quando acontece é uma felicidade. Eu boto a aguinha, eu compro cambuca, assim, num posto de gasolina. E- Eu boto a aguinha, boto a comidinha, boto... Gente, é o E a gente mínimo. curte aquilo. E Nossa, admiro é uma mais coisa que ainda, porque as pra pessoas mim, perguntam. animal... Não, e teve uma vez que a gente estava viajando, aí a gente estava na Serra de Petrópolis. A gente parou no Alemão, Foi. na casa do Alemão, para comer alguma coisinha que a gente depois não ia parar mais, estávamos indo para Tiradentes. eu acho. Tiradentes, né? E aí o cachorrinho, eu falei, pronto. Aí fica. Ali parou. Aí eu fui comprar a ração que tinha, fui comprar a coisa Tivemos que entrar dentro da cidade de Petrópolis. Exatamente. Porque E é na voltar. Aí tá, consegui, fiquei felicíssima. Aí botei e falei pro cara da lojinha, eu vou deixar a ração aqui, você dá. Não, pode deixar, doutor. Tá. Aí nisso, nós fomos entrando no carro. Quando eu tô entrando no carro, uma moça assim, olha, eu tava só te observando se você tava gravando vídeo para aparecer. Aí eu E a gente não gravou, foi Você nada. me viu fazendo isso? Não, tô aqui, eu e minha mãe. Porque falou assim, não, vamos lá dar os parabéns, porque ela não fez cena. Eu falei, cara, Porque às sou vezes eu. as a pessoas gente estão mais por vê, dentro. Sou né? eu. Porque Elas estão assim, fazendo pela uma eu achei ação do estranho, like. ela tá ali, eu estava filmando, eu estava aqui filmando você. Eu falei, achei que ela... Não, era para ver se eu estava fazendo merchandising. É, se era hipocrisia, Olha, né? Se era só exatamente. pra, Vamos começar pra a ter aparecer. esse olhar de eu estou fazendo porque eu quero ou eu estou fazendo porque eu preciso fazer Mostrar. aquilo porque eu tenho que mostrar. Exatamente. Então, assim, nós somos muito felizes, a gente viaja, mas a gente não tenta fazer aquilo que todo mundo faz. Diz a gente que vai é ao pra contrário. A gente até chega e pergunta ao motorista do aplicativo alguma coisa. O que tem aqui de diferente que ninguém faz? Qual o restaurante que vocês gostam de comer?
Qual é a comida típica? Qual o bolinho descolado? Eu adoro um bolinho descolado, assim. Um botequim descolado. Com um bolinho diferente, uma coisa diferente. É isso. É trazer a essência daquele lugar. E não ficar viajando porque eu tenho que fazer isso. Porque... Às vezes você chega mais cansado, volta das férias mais estressado do que foi. Verdade. Eu, quando vou tirar férias, eu vou descansar. Então, não me acorde 6 horas da manhã, porque o café, porque não sei quem vai sair. Saiam! Saiam! Não acordar, mas eu vou já tomar tá no meu pacote. café. Não tem problema. Eu vou fora do Eu pacote. vou Pra mim, andando, eu acordar pego... cedo é um pesadelo. Pra mim já não é nem inferno. Não preciso Aí acordar você 2 horas vai. da tarde, mas acordar 7 horas da manhã pra comer, Precisa. pro café não Eu uma consigo. vez fui fazer não um faço. cruzeiro, eu era na contramão de tudo. Eu sempre estava na contramão, porque tem aquela programação. Aula de não sei o quê, aula de dobra guardanapo, aula de faz bichinho no melão. Eu falei, isso aqui é uma loucura. Eu vim aqui, menina, não tinha que Quero me olhar o tirasse. mar, a piscina, Olha, o sol. era uma muito engraçada a pessoa falando, você está indo à fila? Estou indo para lugar nenhum. Eu estou indo agora ver como é que está o tempo lá fora. E eu estava sempre, a pessoa falou, você é meio desorientado. Eu falei, não, eu sou totalmente Você orientada. vê o que é a força da manada? Olha só, eu sou totalmente orientada pelo meu desejo. No meu Eu me oriento, não é você. Ou o que o grupo estiver fazendo. Exatamente. Aí quando eu ouvi uma musiquinha assim, eu falei, eu vou para aquele canto, tá legal? Ok. Não tinha isso. Se eu tivesse ficado na cabine, olhando o mar ali, tá de boa. Porque eu como qualquer besteirinha, me satisfaz. Olha só, vamos para as perguntas, não é isso? Nossa, queridos, vou, hein? olha só. Então, Ana, explica de novo como que vai ser. Vamos lá. Antes da gente abrir para as perguntas, tá? Antes de abrir para as perguntas, nós vamos fazer sorteio pegar aqui, vou te de dar um papelzinho. 5 livros Mentes que Amam Demais. Do jeito borderline de ser. Então, o que vai acontecer? A Michele, a voz da Michele. Relaxante da Michele. É um ser de luz. Vai Recebi ler. elogios, minha voz é relaxante, fiquei tão feliz. Exatamente. Estamos pensando até gravar um áudio de relaxamento para as pessoas. Meditação guiada. Meditação As pessoas guiada. que têm essa dificuldade de dormir, pegar um fonezinho com um aplicativo com a voz de Michele. Michele vai falar o nome da pessoa, a pergunta, nós iremos responder. A Anaí vai responder, que a maioria com certeza é para ela. E aí nós vamos botar aqui, vamos dar gostamos, é 5 interessante. perguntas. São 5 as 5 perguntas. perguntas A que você mais interessantes. Que nós gostamos, né, como um todo. Exatamente. Ela vai fazer, são quantas? São 8? No caso, assim, tentar. para escolher, vamos fazer um top 5 aqui para sortear. Top 5 Mas melhores. vamos fazer mais ou menos de... Vamos. tem duas. Tem. Dois Essas vídeos. eu acho que tem que entrar antes de começar. Essas Sabe vão por ser quê, a que vai gente? abrir. Essas 2 perguntas, a gente estava numa Oi, loja meu nome ontem. É Ana Paula, e eu Só gostaria um de saber instantinho, uma segura aí. pergunta. No relacionamento que eu tô... Já vai Tá. Nós estávamos numa loja ontem, que a Alex foi comprar alguma coisinha que eu não me lembro. E aí a moça nos reconheceu, e a gente falou que hoje ia ter o podcast com a Anaí. Pronto, a mulher falou, nossa, eu adoro, eu posso gravar uma pergunta? Pode. E depois veio um rapaz que fez o mesmo pedido. Então, a gente está passando aí o vídeo que a gente gravou amadoramente no celular, da Ana Paula e do Emerson. Então, vamos E aí depois responder. a gente abre para de vocês que estão fazendo agora. Que já está ali com a Michelle. Isso. Vamos lá. Oi, meu nome é Ana Paula e eu gostaria de saber uma pergunta. Um relacionamento que eu tô já vai durar 7 anos e eu gostaria de saber o porquê e como eu tenho que lidar com o homem quando a gente nota que é uma pessoa que, ignorantemente falando, não teve um estudo, teve uma criação difícil e como a gente lidar com esse tipo de comportamento que o seu companheiro tem. Mas com tudo isso, é uma pessoa de muito bom coração. Como que eu faço? Foi pra Eu você. acho que faltou ela colocar o que é esse comportamento que incomoda. Você não achou? porque- Pelo que eu entendi, ele parece que Ele não ela teve conversou estudo, comigo é um uma pouquinho. coisa. Ele parece ter aquela é uma pessoa ogra. Rude. É o ogrozinho, entendeu? Mas é um homem de bom coração. Só que em alguns momentos isso está interferindo. Mas a gente não ali, dá eu para acho. entender o que é o isso que é. Isso incomoda. ela não falou. Eu não sei se ela quer que ele estude, que ele se aprimore, porque ele não estudou, não é mais rudão, aquela coisa, ou se ele é rude com ela, no tratamento com ela.
que eu acredito que deva ser isso. Eu Sabe, acho cara que falta explosivo, aquela coisa que não tem da polimento. flor, do bom dia. Ô, minha linda, você tá linda. Então, em casos assim, a gente costuma conversar, falar, né? Agir de um jeito para mostrar para a pessoa, porque às vezes na prática a gente falando exemplifica muito bem, né? Mas você já está há 7 anos nesse relacionamento, né? Então, se ele estiver te magoando, se estiver doendo, se estiver difícil para você, aí é um tipo de decisão ou de ação que você tem que fazer. Agora, se ele, apesar de ser rude, ele é bonzinho, ele é legal com você, aí É vai só se adaptar e porque vamos... Tem que fazer o tal do acordo, né? o que eu acordo. acho necessário, essencial ele mudar para olha, que a não gente fala assim comigo, exatamente não grite comigo, porque não eu use não esse gosto, tipo de esse tom de voz. Que às vezes a pessoa, ele pode ser um ogro, ter uma dificuldade maior, mas também ninguém nunca chegou e falou, olha, Sim. não é não assim, isso usa está me essa incomodando, essa expressão que não você está fala usando. nesse tom de voz. Até hoje foi assim, só que a partir de agora, isso está me magoando, não está sendo legal, então vamos mudar. E se continuar, aí é você que tem que mudar. Porque se você não sinaliza aquilo que está te incomodando, fica complicado, né? Vai vir mais Vai daquilo, vir, exatamente. né? Vai piorando até. Vai piorando. Segunda, que é do Emerson. Olá, doutora Anaí, meu nome é Emerson. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente como é possível identificar que uma pessoa é narcisista sem aplicar um teste no paciente. Tudo maravilhoso, aí depois a coisa muda de figura, o cara vira ou a mulher viram do avesso, você é culpado por tudo que dá errado no relacionamento, você é massacrado, você sofre humilhações, quer dizer, são tantas coisas né? constantes, né? Então, você precisa ficar atento a como você se sente, né? Ou atento às atitudes dessa pessoa. Começou a te desagradar, você fala, você se posiciona e nada muda, e você que ainda é o culpado, então, independente da gente rotular que tipo de pessoa é ou relacionamento, não já tá viu legal. que não está dando para você, então aí você tem que tomar uma atitude. E tem uma coisa da intuição, né? Você sente. Tem uma coisa, Você o sente corpo um fala, desconforto, né? aquilo... Exato, não tá legal. Não, você fica caída, você fica sem energia, você fica irritada, triste. Irritabilidade. É verdade. Próxima, Mi. Agora a gente vai abrir para as perguntas que a Mi vai estar lendo. Vamos lá. O Fazendo. Emerson E a Ana Paula. e a Ana Paula. Vamos lá. O primeiro aqui, agradecer o superchat aqui do Daniel Pereira. Boa noite, pessoal. Teria alguma forma correta de usar esses aplicativos de relacionamentos? Não, forma correta. Existe a forma que você tenha bom senso. Se você falar com 20 ao mesmo tempo, você vai ficar confuso. Não é verdade? Você vai Você tem que ter um confundir as critério duas, do tem que você está critério. procurando. Né? Pô, gostou de alguém? Eu acho que esse é o principal ponto. Gostou de alguém? Se dedique, conheça a pessoa. Não vá colocando na prateleira. Ah, bom, tem 4 aí que eu tô achando bacana, então eu vou. Aí não rola nada. Quem quer tudo não tem nada. Tem que se dedicar, tem que conhecer, tem que ter uma certa convivência, né? Construir, tentar uma construção. Senão, não vai durar nada. Você não vai ganhar nada na rede social. Não tem como. Não. Você tem Você não que aprofunda selecionar. Lembrar que você está na rede, você não conhece aquela pessoa que está falando ali Exatamente. ainda com você. Então, assim, vai passar daquela etapa ali do digital, vamos nos Pro encontrar no real, mas sendo que o ideal é a gente se encontrar nesse real num lugar público, não ir direto para a casa da pessoa, ou a pessoa vir direto para sua casa, porque você ainda está num processo de conhecer. Então, isso eu acho que é um Preservar, ponto né? que tem que se preservar um pouco. Não é no primeiro dia contar a história toda da vida,
né? Vamos aos Perfeito, pouquinhos Alex. degradar. E trazer, sair do virtual para o real. Isso. Né? Porque assim, a A gente pode vê, conhecer lá, né? Claro, a gente vê Mas traz pessoas pra que cá. nunca se relacionaram, aí ficam se relacionando virtualmente. Não, parece que ficam treinando, né? Não, Porque quando vão e pro os real, golpes? não E os conhece. golpes do, eu tenho um namorado de Portugal, de Moçambique, mas aí ele não vem, aí daqui a pouco ele precisa de um dinheiro emprestado. Gente, é o bom senso. Sim. Né? A gente, para emprestar dinheiro para gente real, a gente já tem Já é que difícil. ter critério, imagina para pessoa que a gente nunca viu. Pois é. Né? Então, para ficar ligado. Isso aí. Esse foi o Daniel. Foi. Daniel. Mi. Próxima, Juliana. Também agradecer o superchat da Juliana. Esses conselhos valem para relacionamentos LGBT? Todos os conselhos que vocês deram aí. Relacionamento, amor, sabe, entrega, não tem nada a ver com orientação sexual, com gênero, com nada disso. É ser Exatamente. humano. Exatamente. Ser humano. Juliana, não existe essa diferença. Exatamente. Esse desafio é para É ser pra humano. sempre, é pro ser pra humano. ser humano, né? Próximo. Próximo, outro chat aqui do superchat do Daniel. O Daniel tá super ativo aqui hoje. Olha, o Daniel tá Ele arrasando, quer ganhar o hein? livro, né? Exatamente. Quer ganhar o livro Pergunta Mente do que Ama Daniel é o Trabalho. Daniel. Vai ficar difícil. Calma, Vamos vamos lá, ver. mas obrigado, Daniel. No caso do FOMO, eu estudava bastante, mas hoje em dia não consigo estudar tanto por conta do medo de não conseguir absorver tudo ou substituir o que já sei. Como eu posso mudar isso? Então, você veja o grau de ansiedade Olha só. É. que a pessoa acha que ela não consegue mais nem assimilar, né? Então, tem que ir com calma, né? Você tem que estudar um pouquinho por dia, aí você repete aquilo que você leu, que você estudou. É uma cobrança, a gente não é computador. Né? Esse é o problema, quando a gente quer se igualar a uma inteligência que é gente, e nem tem porquê. Né? A gente tem que saber daquilo que a gente tem que dar conta. Então, você tem que parar com esse estresse todo e não aumentar. Entendeu? Ficar se cobrando, ficar achando que você está com algum problema. E outra coisa, eu acho, se vai estudar, eu tenho que me desconectar de tudo. É. Começa com 1 hora, talvez seja difícil, mas 1 hora, resista. Ou bote seu celular ou computador longe. Tem que você Começa esteja ali. inteiro naquela hora. Começa o material, porque tem gente que fala assim, mas eu não tenho material impresso. Imprime. Desliga tudo. Volta Eu àquela tenho essa coisa. necessidade, Eu eu preciso tenho. riscar, eu preciso Eu preciso escrever. riscar, eu preciso escrever. Porque isso hoje... O pessoal lá das redes sociais, do Vale do Silício, já descobriu que o que vale é o que é escrever. Sim. A gente tem que fazer isso. E outra coisa, Daniel, você diz aí que você já tinha um hábito. Mantenha. Comece a perceber isso. Se você está saindo de toda uma forma comportamental que você tinha, é sinal de que você está mudando pelo efeito manada. Se você sempre deu certo a sua forma de estudar, segue essa. Você não precisa, porque o João é o critério dele. Eu tenho uma forma de estudar, a Anaí tem outra, Perfeito. a Ana tem outra. Então, assim, porque a Anaí tirou o primeiro lugar na prova. Ok. Mas, de repente, não foi pelo método dela. O seu método pode ser melhor do que o dela. Mas cria um método. Mas você precisa Isso. criar o seu método. Isso que é importante. E praticá-lo. E praticá-lo. E uma coisa que a Ana falou que eu acho que é muito importante para esse efeito FOMO é você sair o tempo. Estou passando muito tempo nas redes sociais e estou comparando tudo por ali. Sai, Exatamente. se isola um pouco. Como a Nossa, gente não dá um consegue direito. dar conta de registrar tudo, a gente vai achando que a gente não dá conta. Exato, ou que a que o gente problema não tem tá na uma gente. capacidade. É, É que a gente precisa focar em coisas para aprender, né? Exatamente. perfeito, Daniel. Próximo, Mi. Próxima pergunta. Thalita Agar. Gostaria de perguntar qual a melhor forma de se prevenir de relacionamentos abusivos. Não é gripe, né, gente? Então não adianta tomar vitamina C. O que você tem que ter. O que você precisa, Thalita, é aprender a observar os sinais. Sinais que a gente quer dizer assim, como é que essa pessoa te trata? Né? O que ela não permite que você faça, que acha que tem o poder de falar para você não fazer certas coisas? Como é que você se sente com essa pessoa? Ela te apresenta, ela te assume, ela te trata bem? Né? É um somatório de atitudes que vão mostrar que essa pessoa está com um interesse bacana em você.
né? Então, eu acho que é isso. É se blindar. Como é que você se blinda? Se amando, observando e se gostando. Porque se você se gosta, você não vai conseguir admitir que te tratem mal, né? Que te tratem com desrespeito, com pouco caso, com indiferença, com agressividade. Então, o primeiro amor é sempre o próprio. Se você se gostar e ficar atenta, você consegue descobrir um relacionamento que não seja legal. E dá também importância à percepção inconsciente do teu corpo. Se quando você ouviu uma historinha, aquilo não bateu bem, aquilo tá estranho, O corpo deixa fala. a intuição É o radar, percebe, é o radar. Tem o coração. A gente O tem que corpo aprender a fala, ouvir. vamos observar o ambiente que a gente está, observa como que é a relação dele com você ou dela com você, Ou dele com os outros. num restaurante, num trânsito, Como trata as tudo ali, como pessoas, trata as pessoas, tudo isso pode ser sinais. Exatamente. Vamos Próxima pergunta, Ana Carolina. Tenho percebido que o etarismo está cada vez mais presente em nossa sociedade. Como esse tipo de discriminação tem afetado as pessoas, e especialmente os mais velhos, e quais são as possíveis consequências desse comportamento na sociedade como um todo? Nossa, A gente falou fantástico. Muito muito, bacana, né, disso no muito início. bacana. Falamos no Ana início. Carolina. Então, esse preconceito contra a idade, porque a gente percebe, né, que o envelhecimento é muito mal visto, ele é desqualificado. A pessoa que envelhece ou que amadurece, ela já é vista como uma pessoa que não é mais interessante, que não tem nada a acrescentar, quando na verdade é realmente o oposto. E isso traz muitos problemas. Primeiro que já me chamaram de velha para me ofender, como se isso fosse A mim também, como se fosse uma É um coisa. elogio, estou criando Então, experiências de Pois vida. é, mas você vê aquilo por trás, é triste demais. Mesmo porque essa pessoa também vai envelhecer. Se tudo Tomara der certo. Tomara, ela- né? Que ela até consiga. que envelheça. Exatamente. Né? Mas aí você começa a meter os pés pelas mãos, você começa a fazer coisas, né, que não são legais para você. Ou então vai em se nome isolando. em nome de ficar bem, de ficar jovem. Se isola, você tem problemas até de emprego, né? Uma pessoa no Brasil com mais de 50 anos tem muita dificuldade de para se se recolocar colocar no mercado. né? Então, as chances melhores são para pessoas mais jovens. E não é só a pessoa mais velha que sofre com o etarismo, o mais jovem também. Ele é tido como uma pessoa que não seja digna de confiança, porque é imaturo. Quer dizer, então, é uma forma de preconceito bastante ruim, perniciosa, feia. Eu acho feio, sabe? Porque a maior dádiva que a gente tem é poder viver. Né? Então, a gente tem que tomar E muito viver cuidado bem, né? com isso. E eu aposto tanto nessa parceria de gerações diferentes. Por A exemplo, troca. você conhece Michele, Gabriel, que são os nossos sócios, e é uma diferença de geração enorme. A gente produz E aprendemos profundamente na muito parceria. com eles. Eles nos ensinam muito. Sim. E a gente também ensina ensina muito. alguma coisa. Eu sempre digo, eu tenho para dar para vocês uma experiência. E você... Com toda certeza. Não. certeza. Não, eu vou Mas eu defender. aposto. Eu vou defender porque quando a gente conheceu vocês, eu fiquei e a Ana foi até o encontro com vocês. Eu achei muito lindo que ela voltou e falou assim: meu filho. Meu filho eu não chamo é uma forma de carinho que ela chama todo mundo, De né? filho, Meu filho, a gente tem muito que aprender nesse mundo digital. E eles dois são tão novinhos que eles têm idade para ser quase nossos netos, né? E maior respeito. Então, a gente aprende muito com vocês, sim. As nossas relações são muito bacanas. São muito Que bom, saudáveis e a gente convive muito bem. Para você ver que não rola. Quando a gente abre essa possibilidade de ambas as gerações vão dar o seu melhor e aprender, não tem etarismo. verdade, Não né? existe Não tem isso. essa disputa, não tem. Não Eu tem. transito muito bem também entre as gerações, né?
Mas também quando não é aquele jovem que também é abestalhado, que fala só besteira. Porque tem também, que eu não consigo nem entender o dialeto. Exatamente. Mas né? olha, Agora, a gente está com um jovens público... responsáveis, é outra coisa. Quando jovem é isso, é ter a humildade de saber ouvir, né? De saber entender. Isso é nós bacana. também. E Nós também. também. da E gente nós também. Não achar que a gente sabe tudo. Exatamente. Que nem tudo a gente sabe. É o respeito. Não sabe mesmo, É o respeito. exatamente. Tá vendo? O respeito é em tudo mesmo. A essência. É a essência, é a essência, é a essência. Próxima, Mi. Vamos lá, próxima pergunta. Humberto França. Doutora Anaí, o seu curso A Jornada da Transformação fala sobre o resgate do amor próprio? que lindo. Nossa, que legal. Que lindo. Então, fala sim. Fala de tudo, né? Porque é uma maneira de você começar o seu autoconhecimento, né? O que te dá gatilhos, né? Por que aquilo pega para você? Por que você entra numa relação abusiva? Por que você permanece tantos anos? Por que você não consegue sair? Tudo isso tem o passo a passo de como essas relações se constroem, vão se construindo. A tua criança interior, o que nela sangra para você conseguir ficar ou se sentir atraída por esse tipo de coisa? Como é que está a tua autoestima? Então, o Jornada, ele trabalha todas essas faces, do relacionamento, do porquê que você entra. É você porquê que entender, não. né? Porque se Muito você bacana. entende, é o Autoconhecimento. autoconhecimento. Fantástico. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. caminho serve. Não é? Então, a gente tem que se conhecer. Então, o Jornada é isso, viu, Olha, Humberto? eu E é me bem conheço legal. bem, mas eu gostaria muito, eu vou fazer esse curso. Podemos? Podemos Claro. fazer? Então. É para E todas eu as também idades, serei né? Todas as alunos. idades, homem, mulher. E eu quero também... Você tem como é que Alguns chama? O que cursos. você A gente tem a Não, comunidade ser humano. Eu também A comunidade é quero entrar. maravilhosa. Então, será é muito bacana. bem-vindo. Eu quero entrar. Será muito Você tem bem-vindo. uma fã, e o Alex também, ela chama Mariana. Um beijo, Mariana. Sabe a Mariana? Mariana. Ela eu acho que ela é da Paraíba. É uma fofa, Mariana. fofíssima. Será que é a Mariana do fã-clube? Ela é com do certeza, fã-clube. Ela com cuida. certeza. Ela é do nosso fã-clube. Ela cuida tão bonitinha. A gente teve em João Pessoa, a gente conheceu a Mariana. Foi, ela é uma isso graça. mesmo. Ela é Eu fofa. vou almoçar com ela no dia 14 agora de março. Ela é Olha muito que ela legal, vai estar aqui. bacana. Ela falou que pena que ela não estava aqui hoje. Não, porque com certeza. E ela é uma querida. ela é. É uma querida. E é tão interessante, né? Que é um público tão jovem. É. Tão jovem e gosta do Como nosso tem conteúdo. jovens legais também, né? E que admiram, né? A experiência, aquela coisa. Então, o curso é para todos. Então, O curso é para todos. jornada Jornada da da transformação. transformação. Próximo, Mi. Wesley Vergasta. Boa noite, vocês são incríveis. Oh, que bom, Obrigado, Wesley. Como lidar com a autossabotagem? Tipo, não se cuidar certinho por se achar culpado. Então. Gostei. Jornada da transformação. Transformação. De onde vem, né, isso? Pois é, a autossabotagem é uma coisa tão complicada e tantas pessoas fazem isso, né? Então, qual é o teu senso de merecimento? E tudo está envolvendo o autoconhecimento. Por que que você se culpa? Por que que você se sabota? Por que que você tem medo de ser feliz? Tem muitas mulheres, meninas que eu atendo, mulheres que tiveram uma mãe tão sofrida e ouviram a vida inteira, eu abri mão de tudo para criar vocês, não sei o quê. Essa pessoa, essa mulher, ela não consegue Ser feliz. Se sente culpada, se né? proporcionar coisas boas, fazer viagens, ou trocar de carro, porque a família não acompanhou, então ela não se sente no direito de ter. Então, você tem que entender quais são os teus gatilhos, o que te aconteceu para você achar que você precisa se sabotar. Então, a gente sempre fala, né? Uma terapia é uma coisa muito legal para você se conhecer. Terapia é um investimento que a gente faz na vida. Como tem mães que se culpam por estar sendo... usufruindo de coisas, frutos do seu trabalho, fruto de tudo, e não está dando para os filhos. E Sim, esses filhos como se ela passam a tivesse que abrir cobrar. mão de tudo. Exatamente. Como se ela tivesse que dar para eles, Sim. porque ela está tendo.
e eles começam a Não achar é que é papel de obrigação, mãe. É. que é obrigação só receber e não dar de volta. Exatamente. Isso é autossabotagem. Então, você vê, cada família é criada de um jeito, tem Exatamente. valores diferentes. Então, você precisa entender o que acontece para você ter chegado Para nisso. repetir isso, né? né? Exatamente. Para achar que não merece. Outra. Michele Alves, minha xará. Michele Alves. Boa noite. Sendo uma pessoa bipolar tipo 1, como lidar... Tipo 1, bipolar tipo 1. Como lidar com as expectativas familiares em relação à produtividade? Ana, você é psiquiatra. Tá bom, manda vamos bala. lá. Queria deixar claro uma coisa, gente. Bipolar é difícil não ter uma inteligência acima da média. Os bipolares são muito inteligentes. O grande problema do bipolar é que ele não tem estabilidade para que essa inteligência surja e surta frutos de maneira sustentável. Porque são pessoas que têm um desempenho brilhante e, de repente, buf! Então, assim, são grandes... tem grandes ideias, tem grandes projetos e ele tem a instabilidade. Se é do tipo 1, eu diria o seguinte: primeiro, se trate. Trate, porque assim, o tipo 1 você tem que se tratar sempre, porque tem um caráter mais genético, então tem uma marca maior. Você tem que se cuidar, dormir bem, não usar álcool. Você tem que ter com você um carinho que a melhor mãe do mundo teria. Você tem que ser mãe e pai de si mesmo. Porque se você fizer isso, se tratar, você é imbatível. Eu sempre disse, uma pessoa muito brilhante, desconfie que ela é bipolar. Mesmo que você nunca tenha visto naquela posição. Que incrível, né? Incrível. Bacana. Isso. Incrível. Bacana. Desconfie. Quando Sim. você falar assim, gente, a pessoa é muito... Desconfie da possibilidade. E a história conta isso. Sim. Tem um livro do Early, que é um psiquiatra muito bom, que ele fala sobre os transtornos mentais e a genialidade. Bipolaridade bate lá. Depois até me cobrem para botar esse livro dele como indicação lá na comunidade, que é muito bem feito. Eu tenho lá em casa. Perfeito. Tá? Bia, pode falar do 2, do tipo 2? Não precisa, né? Porque eu só estou acordando. O tipo 1 é mais marcado. É o mais marcado, tipo Os gente. dois vão ter que né? se tratar, mas é Mas o importantíssimo. tipo 1, ele tem que ter Mais essa... leve o 2, né? Os dois requerem, mas o tipo 1 você tem que estar ali, tem que saber que você vai ter que ser Faz seu parte pai, da sua sua mãe, vida. o seu autocuidado sempre para exercer essa capacidade Exato. imensa. Sim. Né? Próximo, Micaele Menvi. Micael. Quanto tempo para se relacionar com alguém depois de um relacionamento tóxico, sem que reflexos e maus hábitos se repitam no relacionamento atual? Então, a pessoa precisa realmente, sabe, fechar para balanço. Lamber ferida, fechar para balanço, pensar, refletir sobre o que deu certo, o que deu errado. E por que o que entrou, ainda né? sangra, por que entrou, por que teve tanta dificuldade para sair, quais são os seus medos, né? Então, busque ajuda para essa reconstrução, porque depois de um relacionamento abusivo, você sai desconstruído, você não sabe nem o que você Verdade. gosta de comer direito, né? Porque você vive em função do outro que te aniquila, né? Então, dê tempo sim. Isso não quer dizer que você não saia com seus amigos, amigas, se divirta ou se recolha. O importante é que você não ache que seja a hora de você já entrar, embalar no relacionamento. Você não vai ter condição, né? Você não sabe nem entender direito ainda o que aconteceu, Eu, em imagine. geral, peço uma média de 2 anos. Porque, às assim, vezes. você tem que buscar o teu autoconhecimento. E você tem que resistir à tentação de não entrar no ciclo. Se reconstruir. Se você está vulnerável, como Ou que se você já vai... construir, né? Porque se você está vulnerável ali naquele momento, está em período de reconstrução. Se você entra... É como se você saísse de um CTI depois de uma pneumonia e vai para a praia. Você Tomar ainda está sorvete. vulnerável. Tomar então, um vento. assim, vamos se recuperar, vamos se alimentar da gente mesmo.
pegar os gatilhos que possam ter levado. E fazer aí, sim, coisas boas por fazer si. coisas por você. Sabe, vá curtir sua vida, faça uma coisa diferente, mude seu cabelo, se goste, se ame. Se namore. Se namore, faça atividade física, coisas boas para você. E, principalmente, a gente gosta muito do amor. Somos seres que amam, somos seres sociais, precisamos, gostamos do romance, mas... você não vai ser feliz só se você tiver alguém ao seu lado. Você tem que primeiro ser feliz sozinha. Aí você já sabe que é hora que você já está pronta. Perfeito. Não é isso? Mi, a gente vai finalizar? Vamos Tem fazer mais aqui uma? mais duas, pode Duas, ser? Pra gente podemos. finalizar? Então vamos lá. Elisa Ingrácio. Elisa? Elis. Elis. Isso. Como lidar com o efeito rebote da dissonância cognitiva pós-relacionamento abusivo? Pós-relacionamento abusivo. Fazer tudo o que a Anaí falou para esta pessoa que perguntou quanto tempo ela ficaria sozinha. Porque a distorção das coisas é porque o relacionamento foi abusivo. Ela passou a acreditar em coisas que outra pessoa dizia e que ela perdeu totalmente a referência. Tá certo? Isso, exatamente. Pega a resposta da anterior. Que não tem muito segredo, né, gente? É você... tem muito trabalho. Exatamente. Nada é uma Mas a receita. gente sabe, exato. Não tem Nada receita é uma de bolo. Você vai saber quando você estiver preparado. Você vai ter que ir Só para não frente se do precipitar. espelho da alma e saber quem é você e para onde você vai. Vamos lá. Próxima. Próximo. Última para a gente finalizar. Suculentas na janela. Suculentas na janela é o nome dessa pessoa? Deve ser aquelas plantinhas suculentas, Suculentas, né? Se puderem, por favor, me ajudem a entender o que faz mulheres consideradas empoderadas se submeterem a relacionamentos abusivos e violentos. No caso, ela não tem dependência financeira. Empoderadas, né? Por isso que falou. Vamos então, lá. na verdade, uma mulher, qualquer mulher pode entrar, qualquer homem, qualquer pessoa pode entrar num relacionamento abusivo. Primeiro porque, às vezes, eles enganam sim, né? Apesar de dar um sinalzinho ou outro, mas tem muita mulher que, por ser muito forte, que a gente acha que nunca vai entrar numa relação abusiva, ela quer um homem tão forte quanto, ela quer meio que ser dobrada. Olha, tem tantos casos e tantas possibilidades, né? Ou ela pode ter uma carência, apesar de ser independente, mas ela quer o conto de fadas, ela quer o casamento, o maridinho, o amor, a casinha dela, né? Ela tem um exemplo... Ou ela tem um exemplo muito bom de amor, de relacionamento, então ela quer repetir, ou ela não tem uma imagem muito legal e ela quer criar, ela quer ter a história dela, né? Então, podem ser muitas razões, na verdade, né? Mas o importante não é por que a gente entrou, é a gente ter que sair, né? Saber a gente tem o que facilitou e saber a porta de saída. Por que eu sou tão empoderada lá fora e aqui eu não estou conseguindo ser? Isso é uma coisa que a gente também tem que tirar tem uma esse coisa preconceito. também né? de achar que vai dobrar, sabe? Também tem mulher que vai no ego. Não, que é isso? O que poderia ser? Ela uma mulher falou, forte, ela uma mulher falou que não se que não sujeita, não depende. Ela não do depende homem. financeiramente, ela tem tudo. Mas isso não é ser empoderada, isso é ter condições isso é ter financeiras. condições. Tem gente milionária e que é frágil emocionalmente. É frágil emocionalmente. Não, é a pessoa que não se sujeita a muitas coisas. Né? Eu me sinto empoderada. Por quê? Porque eu não vou me sujeitar a ser maltratada, a ser humilhada. Eu não preciso daquilo. Mas então, eu acho que não ele permaneço. se referiu a empoderamento no trabalho. Que essa pessoa deve ser assim no trabalho. Eu sou muito boa, eu sou poderosa, eu tenho fora. dinheiro. Agora, gente, se fosse assim, grandes atrizes de Hollywood, mulheres maravilhosas, riquíssimas, não entrariam em relacionamentos abusivos e a gente vê o tempo todo. A maioria. Uma mulher segura de si. Então... Sim. Ela, Exatamente. Tá? Só mais uma aqui, que é direto para a Anaí aqui. As pessoas estão dando dúvida sobre como adquirir o Jornada da Transformação. Aí é o meu... No teu Instagram? É o anaí.damico. O link está no meu Instagram, na bio do meu Instagram. Na bio. Sabe, é só você entrar no meu Instagram, Dranaí D'Amico, que é DR de doutora Anaí, Dranaí D'Amico, com HY. E aí lá no link tem o link lá na bio. Pode procurar a jornada que está lá. Lá no teu Instagram. No Instagram. Tá.
Então, chegou a hora da gente... Vamos lá. Eu selecionei. Eu já selecionei. Eu também. É um só que a gente Não, são 5. 5. Ah, 5. Os 5 Se melhores bater- que você achou. Vamos lá. Anaí, fale os seus 5. Olha, eu O gostei primeiro. Fala o que você primeiro- mais gostou. da Thalita, eu gostei de Também como tá se marcado. prevenir. Você É. tá, Thalita? Thalita também tá então, marcado pra Thalita mim. ganhou. Tá? Thalita ganhou os 3. Thalita. Então, Thalita tem que mandar pro e-mail. Qual é? Lembrando aqui, pessoal, quem ganhar o sorteio aqui, manda um e-mail pra gente no Pod People Oficial. De novo, perdão, o áudio tinha cortado. Quem ganhar aqui o sorteio, manda um e-mail pra gente no podpeopleoficial@gmail.com. Vou deixar aqui fixado nas mensagens, com todas as informações pra gente poder enviar o livro. Exatamente, endereço. Então, Olha. Thalita já ganhou Thalita porque já bateu os ganhou, 3. é. Qual o próximo? A Ana Carolina, eu gostei. Também. Eu também gostei muito do Etarina. 6 e Foi 7. top. Exatamente, Foi top. também. Ana Carolina. Ana Carolina também Carolina. foi. Eu gostei também do Wesley, que falou da autossabotagem. Também. Também, Tá aqui. Ai, a gente tem uma 9. sintonia Ó, muito, sabe? 6, 7, 9 eu ainda numerei. É. Tá. Uhum. O Daniel do FOMO, eu votei também. Também. O gostei. Daniel ainda não votei. Não, eu votei na Micaele. Micaele, eu botei que é a 10. Peraí, gente, então nós já temos 4 livros, é isso? Não. Isso, já temos 4. 4. Isso, falta um. Só falta um. Carolina, Wesley, a Aham. Micaele. A Micaele Micaele. Alves. E a Elis também, dos relacionamentos abusivos, eu gostei. Também Eu botei gostei do Elise e Fogo. botei Suculentas, você. Não, eu botei FOMO e Micaele. Micaele já foi. Ah, já tá dentro? não, Michele. Michele que foi. Que foi? A Micaele Então, eu botei também. Então a gente bateu Elis, 2. Foi. Ou Micaele, os 3. Nas duas eu fui. Agora eu não sei. A Micaele, ela falou sobre relacionamentos tóxicos. Foi Esse muito menino bom. fica ali você só tem que, quanto tempo tem que ficar Pode- sozinho? Pode Micaele ser, me trouxe produção, muito pode isso. ser, Pode então. ser, gostei. Tá pode bom, ser. então vamos lá. Vai Então, ser Micaele e Micaele Menve e Michele Alves. pronto. Isso. Fechou? Fechou. 6? Então a gente Fechou. acabou fazendo Tá. 6. Ah, tá. Perfeito. Tudo bem, gente? Então perfeito. foi Legal. bacana. Queridos, A produção foi meu boazinha. amor, Ai. muito obrigada. Essa mesa aqui é mais Beijo. né? Essa mesa é Muito comprida, né? obrigada. Beijo. Eu amei estar com vocês. Sempre, Vamos ter né? revanche. Vamos. Quem sabe a gente não faz um evento, um Viu summit que legal? de transformações das pessoas, de vivências, quem sabe. Bárbaro. Queridos, a gente está finalizando mais um Pod People. Hoje foi com essa maravilhosa aqui, Anaída Mico. Se você não segue, passa a seguir. E eu queria, antes de encerrar, agradecer demais aos estúdios Flow, que foi a nossa casa aqui nessa semana em São Paulo, que o Pipinho saiu na estrada. Quem sabe a gente não vai para um outro estado que a gente poderá ser recebido com essa mesma gentileza. Muito obrigado, Estúdio Flow, equipe, Henry. Teve o Lucas, teve o Henry aqui pra gente. E O Borga, do café, que é aquele café maravilhoso. Teve gente maravilhosa aqui, maravilhosa mesmo. Foi de coração uma demonstração de carinho que o Pipinho não esperava, porque a gente é muito pequenininho, a gente ainda não tem 1 ano de vida. Então, a gente realmente fica muito feliz. Tem uma pessoa que a nossa equipe de produção lembrou e mora no nosso coração. Sim. Em especial, a gente quer dedicar esse episódio a Jajá. Ah, Jacira, gente, que é minha cabeleireira há anos. Olha, cuida do meu cabelo, cuida do meu cabelo. A gente ama. Acaba aqui do nosso ladinho. Cuida do meu cabelo, aqui do nosso cuida da lado, minha Jajá. maquiagem. Ela tá É nossa emocionada. nossa amiga e vem na estrada com a gente, tá? Então a gente encerra hoje, não esquece, a gente aqui da comunidade Pod People aposta no conhecimento, no autoconhecimento, para a gente construir um ser humano diferenciado. Se você ainda está por aqui, muito obrigado. Se você achou que tudo que a gente falou hoje faz sentido para você, passa isso para alguém, se inscreve na comunidade, chama as pessoas para participar. Muito obrigada, até o próximo Pod People.